Você ouviu Palavras de Vida com Lucas Apolinário. Siga a Bíblica Vida no Instagram, @Bíblica Vida Oficial. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Agora nos 96.5, Debate da Vida. Tá começando o nosso Debates da Vida. Eu sei que você estava ansioso para o início do nosso debate, né? Então, vem para cá para as redes sociais para você assistir e, claro, participar através do chat lá no YouTube. Você pode assistir através do Facebook, pelo nosso Instagram e também youtube.com/eudonavida. Lá no YouTube, você pode fazer a sua inscrição. Se você ainda não tem, tá? Faz a sua inscrição, clica lá no sininho para receber notificação toda vez que o programa estiver ao vivo. E também você pode ir lá dar aquele joinha pra gente, tá bom? Na nossa transmissão. E vai participar através do chat, fazendo suas perguntas ou então dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. E pode participar também áudio e vídeo através do nosso WhatsApp. Áudio e vídeo, quando você grava 30 segundos, tá? Se você puder deixar o seu celular de ladinho, assim vai ficar mais bonito ainda na nossa imagem lá no YouTube. Então, 12997472010. Áudio e vídeo e também mensagem digitada através do WhatsApp da Vida. E tem também a nossa enquete rolando lá no YouTube. Pastor Fabrício Costa, bom dia. Muito bom dia, Simone. Muito bom dia a todos que estão conosco aqui, né? Todas as manhãs aí, pelo menos de terça a quinta-feira, no Debate da Vida, onde eu sempre estou aqui lembrando, você aprende bastante aqui. Você pode ter a sua opinião mudada por aqui. E também você pode ter a sua opinião fortalecida do mesmo jeito. É só acompanhar, só participar. Você sabe que os canais estão abertos aí, que você pode votar na nossa enquete a partir de agora. E o tema de hoje é: a Bíblia é um livro divino? Ou será que a Bíblia não é um livro divino? Foi o homem que escreveu, né? Eu sempre brinco, tem gente que fala assim: eu não creio na Bíblia como ela é. Foi um homem que escreveu. Você conhece algum livro que foi um gambá que escreveu? Não, né? Todo livro foi um homem que escreveu, gente. Então, hoje o nosso tema aqui vai, com certeza, trazer também, agregar ao seu entendimento, conhecimento e argumentos que poderão fazer muita diferença aí na sua vida. A inspiração divina, ela é a autoridade, e a autoridade da Bíblia são dois pontos fundamentais para a fé cristã. A Bíblia, aliás, o nome, né, o termo Bíblia, do grego biblos, significa um conjunto de livros, e livro é para ser lido. A palavra sagrada, segundo o dicionário, é algo relativo às coisas divinas, algo santo, separado, um ato divino. E, por ser considerada por muitos cristãos como a palavra do Senhor, a igreja venera a Bíblia profundamente. Em algumas casas, inclusive, você tem ali, né, a Bíblia aberta, geralmente num lugar de destaque, né? O Salmo 91, Salmo 23, e dá aquela impressão que há nela ali um grande poder, mesmo por estar simplesmente aberta. E aí que o nosso debate, então, vai abordar isso aí. Afinal de contas, a Bíblia é um livro divino, realmente? E comigo aqui hoje, para poder ajudar a gente a elucidar essa questão tão profunda, comigo aqui hoje, professor Marco Brito. Muito bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Obrigado por mais uma vez estar aqui, pelo convite. Eu fico feliz sempre que venho. Tenho algumas crises com o pessoal, né? Não comigo, eu já estou tranquilo quanto a isso, mas o pessoal fica um pouquinho bravo comigo. O bom é que a gente exercita nesse povo todo que acaba me odiando a me amar, né? Porque você tem que orar e falar assim: eu vou ter que amar esse cara horroroso. Mas enfim, é bom demais, eu gosto disso. Tô brincando, é claro que eu sei que o povo briga comigo, mas eu sei que eles me amam, porque assim tem que ser, né? Amém. As divergências fazem parte. Verdade, sim, são fundamentais, precisam existir, sim, né? Para que a gente aumente o conhecimento, a busca, sim, pela verdade, assim consecutivamente. Olha, muito obrigado pela presença, por ter aceitado aí o nosso convite novamente, viu? Eu que agradeço. E do meu lado direito aqui, o pastor Robson de Magalhães. Tudo bem, meu pastor? Muito bom dia. Bom dia, pastor Fabrício, professor Marco, Simone.
Priscila. Isso. O nome é difícil, mas a gente... Depois da Covid, a memória... É por isso que eu venho com todas as Essa anotações. Covid aí tá levando culpa de um monte de coisa. Mas na verdade ela devastou muitas coisas, né? Infelizmente, verdade. Mas mais uma vez estou feliz pelo convite, nesse debate. Que quem ganha é o público. Quem ganha é o público. Pode ter certeza, professor Marcos, que eu não vou odiar o senhor. Porque se uma coisa que nós estamos acostumados no mundo acadêmico, quando você passa por graduações, especializações, mestrando, é debater. Porque a teologia, ela é produzida por humanos. E quando se trata de humanos, se trata também, se tem por detrás os pressupostos. Então, o que nós vamos aqui apresentar são os pressupostos do professor Marcos e os pressupostos do professor Robson. Basicamente é isso, e quem ganha sempre é o público, que pode ou não mudar a sua opinião, como sempre frisado pelo nosso amigo Fabrício. Muito bem, e você que está aí do outro lado aí assistindo, ouvindo, participe, gente. Olha, envia o seu vídeo aí, o seu áudio e faça os seus comentários, pode enviar sua pergunta. Você sabe que os canais estão abertos aí para participar com a gente. E também voltando na enquete que já está lá no YouTube, você pode começar já. Avisa aí a família, aquele tio lá que você fala assim, esse negócio de Bíblia aí. Então, dá um toque para ele aqui escutar o programa de hoje, assistir o programa hoje, e quem sabe ele pode mudar de ideia, né? E passar a compreender melhor tudo aquilo que vai ser defendido aqui de ambos os lados. Bom, o professor Marco Brito, ele é teólogo, filósofo e professor, doutor em ciências da religião, cursou arqueologia bíblica pela UMESP em parceria com a Universidade Hebraica de Israel. Foi professor de sociologia, antropologia e teologia da rede. Não sei se eu vou falar. Você sabe que eu falo inglês aqui, o pessoal tem uma inveja do meu inglês aqui, pessoal. Laureate International? Isso. Acertei? Acertou. É claro, eu tô com um pezinho lá na Flórida. Também escritor de 2 livros didáticos sobre o Novo Testamento, lecionou videoaulas de psicologia da religião e história da filosofia antiga e o Novo Testamento. Muito bem, professor Marco Brito, o senhor tem aí 2 minutos iniciais para suas considerações. Vamos lá. Afinal de contas, a Bíblia é um livro divino? Bom, primeiro, assim, acho que considera-se divino por expressar aí a palavra que é considerada de Deus. A gente é que sacraliza, na verdade, a Bíblia, né? Porque ele é um livro escrito por homens, como você já comentou, mas alguém precisa escrever, obviamente, tem que ser o homem, porque nós estamos num mundo terreno. Mas a divinização não faz parte do texto da Bíblia, assim, né? Ela é um texto inspirado e em muitos momentos nós vemos que não tem inspiração, a não ser humanamente mesmo escrito, por alguns enlaces não só históricos, mas teológicos também. O autor precisa fundamentar a sua fé em Deus e apresentar para aquele povo que vai ler, que vai receber a mensagem. Então ele precisa transformar esse texto num texto que defende a fé no seu Deus, na forma do povo de Israel, como você vai ver no Antigo Testamento e também no Novo. Então o texto, assim, a Bíblia é divina? Não, ela é um texto humano que é sacralizado tanto pelo pensamento dos judeus da época como pelos cristãos da época, e depois vai como você mesmo diz, a Bíblia no termo grego é esse conjunto de textos, né? E esse conjunto de textos foram escolhidos pelos homens por eles analisarem e verem que era a melhor forma de manter não somente o texto, como também explicar naquilo que eles entendiam na sua época da palavra de Deus. Então, nesse contexto, o divino mesmo é Deus. A palavra que nós recebemos é uma palavra escrita por homens, então ela, ao conjunto, ao colocar em ordem as suas prerrogativas religiosas, ela passa a ser um texto importante que vai ser sacralizado pela igreja, pelas pessoas que acreditam, que têm fé, e passam então a ser isso. Então, divino nesse caso todo é Deus, o Espírito Santo, que são as relações divinas, e aí está a relação da divinização no contexto de que, inspirado por Deus, a pessoa que recebe a mensagem também começa a entender a divinização daquilo que está escrito a partir daquilo que ela entende. Por isso que muitas vezes nós vemos o erro de proposições que eu vou mostrar mais para frente aí, porque já passou o meu tempo. Então, é mais ou menos isso. Então ela não é divina, mas ela é sacralizada por aquilo que os homens entendem como sagrado. Bem, muito bem. Então, ouvimos aqui as considerações iniciais aqui do professor Marco, e ele entende que não, a Bíblia não é divina, né? E os homens que estão sacralizando aí o texto. E aqui do outro lado,
Pastor Robson de Magalhães, o senhor tem os mesmos 2 minutos para poder dar suas considerações iniciais acerca do tema de hoje. A Bíblia é um livro divino? Bom, seguindo a tradição cristã, eu compreendo que a Bíblia é um livro divino porque Deus, ele se revela na história. Segundo alguns eruditos, dentre eles Mike Gorin, quando traz o drama das escrituras, a introdução à cosmovisão cristã e também a teologia da igreja hoje, o que nós podemos entender? Há um enredo, há um drama, há uma história, e essa história é o veículo que Deus utilizou para se auto-revelar ao homem. Isso que eu vou propor no debate de hoje. Evidentemente que Deus se utilizou de humanos. Como o senhor já adiantou, Deus não ia utilizar outra maneira. Quando nós precisamos o quê? Dar significados às coisas para que as pessoas possam entender. Quando nós dizemos divino, é que a palavra, conforme o texto de que Paulo fala a Timóteo, ela foi inspirada por Deus. Eu vou trazer o termo grego, essa ideia do passa, né? Porque essa plenitude da inspiração. E Deus, ele se revela à humanidade por meio das escrituras sagradas. Então, a Bíblia é um livro divino porque por trás dessa história, cujos autores principais é o Pai, Filho e Espírito Santo, evidentemente, há paralelos de textos que algumas pessoas chamam como erros, que nós vamos trazer como variantes textuais. A nomenclatura, ela é importante, porque se falar que a Bíblia tem erros, aí é um problema sério. Então, quando nós falamos de divino, é porque Deus agiu por trás dos 66 livros. Deus é soberano, Deus é o regente da história, e dessa dupla autoria, Deus, ele foi o grande responsável para chegar a esse texto como nós temos hoje. É por conta disso que eu entendo que a Bíblia é divina, pela responsabilidade do próprio Deus. Amém. Então, as considerações iniciais do pastor Robson de Magalhães, que entende que a Bíblia é divina, sim. E você, o que você pensa? Participe aí pelas redes Instagram, Facebook e YouTube. E vai votando aí na nossa enquete também, mandando o seu áudio, o seu vídeo, o seu vídeo, né? Engasguei aqui. E agora vamos aos áudios acerca deste tema. O primeiro do jornalista Olavo de Carvalho e depois do pastor Franklin James. Estas palavras chegaram para você através da igreja. Diretamente seria só se Jesus Cristo aparecesse na sua frente e dissesse. Essas palavras foram registradas por esses mesmos homens. Se não fosse eles, não teria evangelho algum. O evangelho é obra da igreja. E note bem, em parte alguma se diz que aquilo foi ditado por Deus, foi inspirado. Inclusive, nos trechos que são reproduzidos textualmente, que são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você somar tudo que Jesus Cristo disse, que está textualmente, algumas edições vêm até em vermelho, não dá 20 páginas. No entanto, o que foi guardado e registrado foram essas palavras. Portanto, houve uma seleção. Quem fez essa seleção? A igreja. Ou seja, quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo a palavra do quê? Da igreja. Não é diretamente a palavra de Deus. A expressão palavra de Deus é uma metonímia. A palavra de Deus foi só aquilo que Deus disse diretamente. O que ele inspirou e autorizou não é diretamente dele. Tem a autoridade dele, mas através de uma autoria humana. Essa autoria humana é exatamente da igreja. Então o que você está lendo é o material da igreja. Não tem saída isso aí. Não importa se você é batista, metodista, católico do B, ortodoxo. Isso aqui é um simples fato histórico. Não tem como escapar disso. Pelo simples fato de você ler a Bíblia. Você está lendo algo que foi escrito por homens inspirados por Deus. Depois traduzido por outros homens que você não sabe se estão inspirados. E impresso por um terceiro, revisto por um quarto, que também você não sabe se estão inspirados. Ou seja, se não existe esta imensa colaboração através das gerações, meu filho, não tem Bíblia nenhuma. 96.5 Debate da Vida. Quem é divino é Deus. Uma de suas várias características, como por exemplo, onipresença, onisciência, onipotência, é a prova de sua divindade. Mas aí vem a questão: mas e a Bíblia como palavra de Deus?
Queridos, sabemos que esse embate, se a Bíblia ela é ou contém a palavra de Deus, é milenar. Mas às vezes tem certas questões que é tão claras, às vezes nós que complicamos. Isso eu falo humildemente, porque 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos deixa claro o que a Bíblia é. Ela é toda inspirada por Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, porém dada nas palavras dos homens. E na história nós percebemos que a Bíblia ela tem uma intenção e uma origem divina. Se cremos ao ler a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que foi realmente Deus que criou todas as coisas, então no decorrer da nossa leitura para dentro das Escrituras, nós não podemos duvidar se um homem andou sobre as águas ou se outro foi engolido por um grande peixe, porque nós cremos pela fé que aquele que criou todas as coisas em Gênesis 1, é poderoso para fazer todas as coisas além mais do que pensamos. Claro que eu falo isso sem nos abster-se de uma boa exegese e hermenêutica bíblica. A minha posição é que a Bíblia ela é um livro divino, porque o que configura algo divino é algum atributo ou característica do ser que é divino. Deus, ele é um ser divino. Então a Bíblia em sua essência, que o contexto como ela foi escrita, não foram por divinos, que eram os homens, mas a sua origem, a sua essência é divina. Então ela se configura como um livro divino, sim. Então nós ouvimos aí a opinião inicial do professor Olavo de Carvalho, que ele entendendo que não, que a Bíblia não é divina. E em contrapartida o pastor Franklin James dizendo que sim, a Bíblia é um livro divino. Muito bem, o debate já começou, o assunto já foi aqui já iniciado e eu quero voltar aqui para a mesa aqui agora e vou mudar um pouquinho, vou para o meu lado direito aqui com o pastor Robson, que vai agora aprofundar com 4 minutos e vai explicar para nós aqui por que que a Bíblia é um livro divino. Eu vou começar por outro tema por conta desses 4 minutos. Eu quero propor a teologia do assombro para poder sedimentar os pressupostos. Todas as vezes que uma pessoa propõe teologia, ela tem pressupostos. Eu tenho, o professor Marcos tem, todos nós temos. Cada um está predisposto a entender como o mundo, a forma que o mundo representa para si mesmo. Então eu quero propor a teologia do assombro. O que é a teologia do assombro? O leitor, ele se sente assombrado por várias verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Eu tenho que ler os apontamentos porque são algumas coisas importantes. Eu quero que os ouvintes entendam, por favor. Em outras palavras, a Bíblia Sagrada traz assombro porque afronta a lógica humana, o intelecto humano que está permeado pelo pecado. Mas eu não vou desassociar a racionalidade da espiritualidade, da fé, porque eu não sou nenhum maluco. Primeira coisa, o assombro da criação. Um ser que cria tudo por meio do Davar, da palavra. Um Deus que cria tudo por meio da palavra. Então, o assombro da criação. O segundo assombro é o assombro da natureza. Uma cobra que fala, Gênesis 3. O mar que se abre, Êxodo 13. Uma jumenta que repreende o homem, número 12. A terra que para não só em Josué 10. O mar e o vento que obedece a um homem, Marcos 4. Então, isso traz um assombro, a teologia do assombro da natureza. O assombro da humanidade. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Então, isso é um assombro. O próprio Deus, Criador, aquilo que está além de tudo, cria o homem à sua imagem e semelhança. E ali no texto de Gênesis fala governança, intelectualidade, sensibilidade. O texto de Gênesis replica o que é essa imagem e semelhança. O assombro do pecado por conta da desobediência do casal adâmico, todos nós, o cosmos geme, todos nós estamos sob este pecado. E o pecado não é um ser, não é uma ontologia, é uma ferrugem no ferro. Não foi Deus que criou o pecado, mas o pecado foi inserido por conta da desobediência humana e por causa da desobediência de Adão e Eva, todos nós, absolutamente todos nós estamos sob essa tutela assombrosa. O assombro do inferno, um lugar com ranger de dentes, com gritos para pessoas incrédulas eternamente. O assombro da salvação pela graça, basta crer. Se crer, será salvo tu e tua casa, por meio de Jesus Cristo.
Então, para ser salvo, não precisamos absolutamente de nada, nenhuma indulgência, nada. Basta crer em Jesus Cristo. Então, a teologia do assombro, ela quebra a intelectualidade humana, ela quebra a lógica humana. É por conta disto que surgiu a alta e a baixa crítica por meio de Reimarus, que ele escreve uma obra que foi publicada posteriormente por Lenz. Ele negou a divindade de Cristo, negou, inclusive, que Jesus ressuscitou. Então, dentro desse aspecto do iluminismo e outras coisas que não consigo entrar com mais por conta do tempo, surgiu Reimarus, surgiu Strauss, que nega, fala que é um mito histórico, os evangelhos é um mito, tudo isso é uma loucura, esse assombro não existe, essas coisas são de lunáticos. Bauer, que também ele começa a argumentar, ele começa a trazer várias coisas acerca do livro de Marcos e outros pontos, e tantos outros filósofos e teólogos dos séculos um pouco mais recentes, após essa alta e baixa crítica da fonte, crítica da redação e tantas outras críticas, eles começaram a trazer essa crítica. Por que eu digo isto? Porque a Bíblia Sagrada traz assombro. A Bíblia Sagrada, ela quebra a lógica humana. A Bíblia Sagrada é isto. É por conta disto que alguns pressupostos de alguns professores, como do professor Marcos e outros, é melhor nós separarmos em fatias. Isto existe e estas coisas não existem. Eu não sei se é exatamente isso que o professor vai defender, mas dentro da história humana muitas pessoas defenderam isto. Ah, bem. Muito bem. Então as considerações iniciais aí, aliás, já aprofundadas nos 4 minutos do pastor Robson. Agora, professor Marco, o senhor tem os mesmos 4 minutos para dizer para nós por que a Bíblia não é divina. Tá certo, vamos lá. Assim, eu acho bonito, primeiro, como a gente gosta ou quer defender de qualquer forma, até tentando sair da racionalidade para poder fincar no contexto da fé, o que eu acho maravilhoso. Fé é basicamente isso mesmo. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos deixar de aprofundar racionalmente nas questões e ver beleza racional no contexto literário da Bíblia, que é o que acontece muitas vezes. O Olavo de Carvalho agora, que eu acho péssimo em todos os aspectos, foi bem nessa fala dele, né? Trouxe muito bem o contexto. O Franklin deu uma volta danada para tentar justificar aquela parte da divina, que ele já tinha, ele disse o que eu disse, depois ele inverteu para tentar justificar a divinização do texto. Só que existe processos de construção do texto que mostra que não é divino, mostra que é um texto sagrado para a comunidade, como eu já disse, e precisa fundamentar para a fé do povo. É o caso, como foi citado aqui, a própria história de Josué e todos os textos que foi citado pelo professor, que foi interessante, mas que é texto de fé, não de realidade e muito menos de profundidade teológica, porque Josué, quando faz a oração dele, muito provavelmente o contexto teológico que está dentro do texto ali é demonstrar que sol, lua, símbolos dos deuses e divindades do mundo antigo estavam se sobrepondo, ou melhor, se submetendo à autoridade do próprio Josué como um homem de Deus, naquele contexto todo. Então, eles têm que se dobrar, eles têm que parar, eles têm que ficar em silêncio quando uma oração de um homem que é guiado por Deus faz uma obra, no caso ali uma batalha. Mas todos esses textos vão demonstrar que é um texto de fé, de justificativa da fé no povo que crê em Deus. Então, a gente vai avaliando os textos e vai percebendo que eu preciso defender a minha fé, e eu acredito que o texto de Gênesis tem várias construções literárias e teológicas para mostrar que Deus é superior a todos os outros deuses. A relação de Deus fazer o sol, a lua no 4º dia demonstra que é Deus superior a todos os deuses, que também naquele período, principalmente no tempo da Babilônia ou no Egito, que tem aquelas construções literárias, mostram que Deus é maior do que todos os outros deuses. E eles têm que se submeter a Deus, porque racionalmente, logicamente, não dá para ter relva, não dá para ter plantas, árvores, primeiro do que todo o resto que foi criado por Deus. Ou Deus seria irracional, e Deus não é irracional, ou para mim ele tem tanta racionalidade, tanta grandeza, que ele construiu de forma coerente e correta, porque assim é a natureza. Então ele usa isso. Então quando ele coloca o texto no 4º dia, ou melhor, a frase do sol e a lua no 4º dia, é para criar um contexto teológico para mostrar que sem Deus nada pode ter sido criado. Haja luz, haja o contexto do haja, né, do Haar, no hebraico e tal. Então é uma defesa teológica para que o povo judeu, o povo hebreu, todo aquele povo que estava naquele período precisando de fé, depois de passar pela Babilônia, sofrimento no Egito, entender que Deus é o Deus poderoso que eles têm. Então é uma defesa, é um contexto, mas é um contexto literário.
E quando você percebe também em Marcos, por exemplo, 2:25, que tem a fala de que no tempo de Abiatar, aí pode falar, mas é no tempo, mas o próprio texto diz que foi ali que o Davi comeu, por exemplo, do pão, né, da propiciação. Mas quando você vai no texto de 1 Samuel 21, do 1 ao 6, diz categoricamente que foi Aimeleque, que era o sacerdote da época, que é o pai de Abiatar. Por que há esse, entre aspas, erro? Jesus errou? Não. Obviamente que a fala de Jesus estava contextualizada, mas quando o autor de Marcos vai escrever o texto, ele está um tempo posterior e ele talvez não tivesse o texto, porque era muito comum não ter o texto sagrado, né? O texto hebreu na mão na época. Então, como Abiatar era mais conhecido, era relevante o Abiatar mais do que o seu pai, ele usa o tempo de Abiatar e usa o personagem errado no contexto certo. Então você percebe que é uma construção humana. Isso aí perde a credibilidade do texto bíblico? Para mim, de forma alguma. Eu acho beleza ainda, porque há uma defesa teológica na fala de Jesus, no amor de Jesus para repartir o pão, para mostrar que comer, tanto faz o dia, a hora e o momento, porque comer entre os irmãos é muito mais importante. Então essas belezas teológicas não podem se perder por fatos e contextos que a gente quer colocar, divinizando algumas coisas, para que a sociedade perca, ou para que as pessoas percam o mais belo que tem na palavra ali, de que é a construção, a defesa da fé, a forma como se entende o reino. Por isso que muitas pessoas, por não entender isso, acabam construindo uma imagem da Bíblia muito dura, muito insensata até. E aí tem outros contextos que eu poderia expressar aqui, mas é muita coisa para falar, também, né? Muito bem. Então aqui as considerações agora do professor Marco, explicando por que ele entende que a Bíblia não é um livro divino, e ele até mencionou aqui alguns, até então, algumas contradições, até erros dentro do texto que ele colocou aqui. Não, vamos ver aqui como é que o professor, o pastor Robson aqui vai sair dessa aí. Mas você que está nos assistindo e nos ouvindo, continue conosco. A gente vai para um break rapidinho e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado no culto de celebração em família. Você é nosso convidado. Venha receber uma palavra de vida. Anote o endereço: Rua Doutor Zuquim 85, Santana, São Paulo. Você também pode assistir ao vivo pelo youtube.com/Bíblica Vida Oficial ou acompanhar a transmissão aqui pelos 96.5 da Vida FM. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe com uma oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Não muda de sintonia. Vida FM. Que tal ter seu próprio negócio e ganhar dinheiro no mercado que mais cresce no mundo? O mercado da beleza. Na Long Nails você encontra todo o suporte para empreender e crescer. Produtos e equipamentos para alongamento de unhas e cílios, cursos para iniciantes e aperfeiçoamento. Você aprende, se profissionaliza e compra o seu material. Tudo no mesmo lugar. São mais de 700 itens à pronta entrega e um atendimento de qualidade. Mande um zap agora para o 12 99674 0253 e comece a empreender. E tem mais. Efetuando uma compra acima de R$35 usando o código Rádio Vida, você ganha um brinde especial. Visite o site alongnails.com.br. A Long Nails Store. Tudo para alongamento de unhas e cílios. Vida. Tudo de bom. E você, pastor, músico, líder e que deseja potencializar o alcance da sua mensagem nas redes sociais? A Agência Chairo
pode te ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Sabe como? Com métodos comprovados de marketing digital. Fale com a agência 12 vezes premiada e que vai te fazer crescer estrategicamente no digital. Ligue agora ou mande uma mensagem no WhatsApp 11 98274 5116. 11 98274 5116. Agência Chairô, sua nova agência de marketing digital. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Você tem vontade de extrair ao máximo os ensinamentos de um texto bíblico? A Teológica Vida pode te ajudar. Conheça o curso avançado em teologia e aprenda a Bíblia de uma vez por todas, passo a passo. A matrícula é 100% gratuita e você só investe no material didático. São 3 livros com 48 matérias que você recebe em sua casa. Mande um WhatsApp para 11 93355 6677 e matricule-se já. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. O som que é tudo de bom. Vida! 12-99747-2010. Coloca a vida na sua lista de contatos. WhatsApp da Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica. Promoção Casa Premiada. E continua a promoção Casa Premiada. Tá chegando na reta final, mas dá tempo ainda de você participar e concorrer a esses prêmios maravilhosos aí pra sua casa, ó. Geladeira, fogão de 5 bocas, kit cozinha com air fryer, batedeira e liquidificador, uma Smart TV de 65 polegadas, um colchão terapêutico da Fotomag. Muita coisa, né? E tudo isso você pode levar pra sua casa. Pra você concorrer é fácil. Manda um zap com as palavras Casa Premiada para o número 12997335522. 12997335522. Faça o seu cadastro, tá? Que é bem rápido. Tem que chegar até o final do cadastro, tá bom? Para você estar concorrendo aí a esses prêmios maravilhosos. Promoção Casa Premiada. Todos os detalhes você acompanha aqui na Vida durante todo o dia. Rádio Vida, a rádio que dá mais prêmios no Vale. Promoção Casa Premiada. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. Estamos de volta com Debates da Vida. Hora aí do embate entre os nossos debatedores. Hora da sua participação também. Então você pode ir lá no nosso WhatsApp, tá? Você pode mandar aí a sua mensagem de voz ou então o seu vídeo de 30 segundos dando aí a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Pode participar também da nossa enquete que está lá no nosso youtube.com/Eu Tô Na Vida, não é, pastor? Como é que tá lá a nossa enquete, hein? Vamos ver a enquete aqui, como é que nós estamos aqui com o assunto de hoje. A Bíblia é um livro divino? Sim, 93%. Eu acho que o professor Marco continua sendo odiado, pelo jeito. E a Bíblia é um livro divino? Não, 7%. Mas vamos ver. Ainda tem um tempinho, né? O programa tá começando, mas vamos ver como é que vai ficar. Não vai diminuir muito, não. Não, né? É o público, né? Eu já tô acostumado a ser o Gideão dessa história. O vilão. Eu já estive em outras oportunidades da mesma situação. Bom, nós temos áudio aí, não temos, Simone? Mas antes dos áudios, deixe-me aqui colocar uma coisa que as pessoas perguntam e eu respondo. Onde está o pastor Cláudio Apolinário? Nosso pastor Cláudio Apolinário, como você sabe, em obediência ao Tribunal Superior Eleitoral, ele está fora do ar, uma vez que ele é pré-candidato a deputado estadual. Então, nós estamos orando pelo nosso pastor, você faça o mesmo, né? E assim que esse período terminar, ele volta. Enquanto isso, tenho dito aqui, eis-me aqui, todas essas manhãs aqui, no meio de pessoas tão preparadas e habilitadas para os debates que nós temos trazido aqui. Então agora, sim, agora vamos aos áudios. Vamos lá aos nossos áudios. Áudio da Denise Vieira e também do José Alves de São José dos Campos. Ela é divina porque ela foi inspirada por Deus. Não foi os homens que escreveram, não foi porque o homem quis escrever. Foi Deus que inspirou o homem a escrever. E não por isso que a Bíblia é divina. E quando a gente começa a ler, a gente começa a crer, a gente começa a entrar nas coisas, começa a participar.
Aí quando eu vejo a história de Davi mesmo, eu me emociono. A paz do Senhor a todos os debatedores, José Cristiano dos Campos. Na minha opinião, a Bíblia é divina, ela o autor é Deus e quem inspirou foi o Espírito Santo. Portanto, a Bíblia é de origem divina. A pessoa que não crê que a Bíblia não é de inspiração divina está cometendo um equívoco. Muito bem, então os dois áudios aí ainda continuam afirmando que sim, a Bíblia é um livro divino. Deixa eu ler aqui uns comentários. O Newton de Caçapava: tudo que é inspirado por Deus é divino. José Roberto de Guarulhos: claro que sim, toda escritura é inspirada por Deus. Marcelo de Jacareí: a Bíblia é a boca de Deus na terra. O Sidney de São José dos Campos: professor Marco Brito, prazer ouvi-lo. Porém, como sempre e com todo respeito, eu discordo do senhor. Obrigado. O Claudinei Menezes diz assim: a Bíblia é livro de histórias reais, atuais e divinas, tornando-se um livro divino. Cláudio Nascimento: ela é um livro, porém o conteúdo dela é divino, pois Deus inspirou o homem a escrever. Luiz Fernando de São José dos Campos: hoje a resposta é simples. Para quem tem fé, é um livro divino, sim. Mas para filósofos e antropólogos é impossível. Obrigado. Não é? E aqui, aulas de marcenaria dizendo o seguinte: a Bíblia não caiu do céu, mas é lógico que é divino, inspirado por Deus. Se for assim, todos os livros espíritas também é livro de homens. Bom, uma vez que todo livro é uma obra. A ideia dessa pessoa foi essa. De homens, né? Toda obra é obra de homem. É. Então tá. Entendi. Bom, nós voltamos então aqui para a mesa e agora continuamos com o debate aqui, né? Havendo necessidade ou disposição, podem interromper uma fala do outro. E uma coisa aqui que no último bloco aqui, o professor Marco, ele trouxe aqui, ele fez menção aqui, o pastor Robson, de que a Bíblia, parece que no Evangelho de Marcos, tem um erro ali. Eu não chamo de erro, acho é uma... Um equívoco? Uma contradição? São variantes. Acho que é a melhor forma. São variantes textuais. Como é que é isso aí? Como é que fica isso? Então a Bíblia tem erro, então? Em suma, não, eu vou tentar ser bastante... sucinto, porque é um tema de crítica textual, de exegese do Novo Testamento. O meu trabalho, às vezes as pessoas não entendem, porque nós mencionamos isto, mas a minha tese do mestrado teve só 13 versículos, foram 200 laudas. Então, é um trabalho de pesquisa, é ciência. Sim. O que ocorre? Vamos pensar no aspecto lógico. Por que a Bíblia ela é divina? Porque Deus está por detrás e Ele é responsável pelos 66 livros desta biblioteca. É por isso que eu conceituo ela como um livro divino. Deus é o responsável. Quando se fala da dupla autoria, Deus e humano, não é simplesmente que Deus usou pessoas. Foram pessoas que tiveram plena relacionamento com Deus. Pessoas que viveram vidas com Deus. Agora, o que ocorre? A partir do momento que eu nego, tô vendo, me parece que não é essa posição tão extrema do professor Marcos, me parece que é isto, mas quando eu nego a divindade das Escrituras Sagradas, eu concordo que esses termos acerca da infabilidade, acerca de não conter erros, isso são aspectos mais do século XX. Alistair McGrath, ele trabalha sobre isso, quando trabalha dentro dessa história da teologia, do livro que ele escreveu, da teologia histórica, filosófica, enfim. Mas o que ocorre? Quando eu nego a inspiração da Bíblia, quando eu nego que Deus é o responsável, eu abro margem para que pessoas como esses autores que eu mencionei, eles começam a negar a divindade de Jesus e falar, não, Jesus é histórico. O professor Marco não nega a inspiração. Nega a totalidade. Nesse ponto que eu quero tratar com os ouvintes para que eles entendam. Então, o que ocorre? Quando eu nego a divindade, que é a inspiração bíblica, nós abrimos margens para que esses teólogos dizem assim, na Bíblia contém erros, mas não são erros, são variantes textuais. Eu concordo com o professor Marcos, e o professor Marcos vai me entender, que os autógrafos nós não temos, os textos originais nós não temos, eu concordo. O que nós temos são cópias
cópias que foram escritas com o passar dos anos. Mas eu tenho uns números aqui bem interessantes para poder apresentar ao nosso público, e qualquer coisa eu deixo até esses números para o público da Rede Vida. Esse é o número que o professor Marcos de Almeida, o meu professor de grego Novo Testamento, ele me apresentou dentro da minha tese, e eu trouxe aqui para os irmãos. Dos manuscritos gregos Novo Testamento, nós temos 5.795 cópias, das quais 127 são papiros, datados do século II, unciais 320, as cursivas, que são as minúsculas, 2.903, datadas no século IX, as maiúsculas no século IV, e a lecionários, 2.445 cópias, totalizando quase 6.000 cópias. Sabe quantas variantes textuais nós temos? Menos de 2%, menos de 5%, gira em torno de 2%. Então, quando se fala de variantes textuais, cópias das cópias, eu concordo com o professor Marcos que realmente há essas variantes textuais, mas essas variantes, elas não são tão significativas, elas são triviais em relação à Trindade, à salvação pela graça, aos sacramentos, que é o batismo, que é a ceia do Senhor. Estas coisas, elas são unânimes dentro da teologia cristã. Mas agora vou pegar um aspecto trivial que fala acerca do véu. Essas coisas são coisas secundárias. Sim. Este ponto que ele trouxe é uma coisa tão trivial em relação ao Deus ter se encarnado, ao Deus ter pisado nesta terra. É por isso que no texto de Hebreus fala dessa forma, abre aspas, há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras ao nosso antepassado. O escritor de Hebreus não fala que foram os homens, foi Deus, está no texto, por meio dos profetas. Ele utilizou homens, ele não poderia utilizar quaisquer outras coisas, mas nesses últimos dias ele falou pelo próprio Filho. Jesus tabernaculou, ele se fez carne, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus, e o texto grego é exatamente, eu trouxe a tradução literal, expressão exata, que vem o caráter de Deus, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. E fecha aspas. Até aqui para as pessoas poderem entender. Então quem falou foi Deus. Só que Deus falou por meio de homens. Agora o que é interessante para poder finalizar e passar para o professor Marcos é como Deus é maravilhoso, professor Marcos. Eu concordo com o senhor. Deus é maravilhoso, sabe por quê? Porque no mal Deus extrai coisas boas. O ser humano é mau? Quem tem dúvidas disso? Eu sou mau, eu sou péssimo. Tudo que é de bom de mim pertence a Deus, e tudo que é mal pertence a mim. O ser humano é mau, mas como Deus é tão perfeito e extraiu de pessoas más um livro tão maravilhoso que traz o enredo da salvação. Então eu fico com essa lógica de Michael Gorin. Eu não fujo da lógica, eu não fujo das variantes textuais, mas Deus é responsável por este livro tão assombroso. Professor Marco tá pessoas. Batendo os dedinhos na mesa aí, tá querendo falar, né, professor? Eu acho legal, por isso que eu gosto de falar. Eu não tô defendendo a Bíblia tem autoridade por si só. São só pesquisas, tá bom? Eu fico mais bravo dos nossos debates políticos, porque tem coisas absurdas, mas enfim. Aqui na Bíblia mas são viés, né, professor? São viés. Agora, na Bíblia, a gente considera, acho bonito falar assim, eu vejo a defesa e tal. Eu desconsidero algumas coisas por uma questão teológica e principalmente de que eu sou maravilhoso, não sou mal, eu sou maravilhoso, sou bom, sou incrível, sou sensacional. E modesto também, né? A modéstia é a parte principal. Só que eu cometo alguns erros como qualquer ser humano comum, né? Então eu sou maravilhoso. Eu cometo alguns errinhos básicos, fico nervoso às vezes e tal. Mas é a vida, faz parte. Você tá só com 7% aí, verdade? Então, 7% já... Olha que Jesus fez mais com menos, né? Então, vamos ver, quem sabe. Bom, enfim. Então, assim, eu entendo esse contexto todo, mas a divinização, quando eu trato, eu acho assim, algo que é divino não pode ter rusga de dúvida alguma, né? Então, quando o texto bíblico comete essas inquietações teológicas, então eu vejo, bom, tem mão humana nesse texto, tem problemas humanos aqui, e o personagem do texto e o próprio autor do texto tenta representar algo. Por exemplo, quando a gente vê aquele Salmo 137, verso 9, eu não consigo ver nada divino ali, a não ser o sofrimento de um cara que fala que vai pegar a cabeça de crianças, acho que é Malequitas, se eu não me engano, 137, 9 do Salmo, e vai tacar a cabeça da criança, esmagar, né, a cabeça da criança na pedra. Não me consigo, e que ninguém me convence de que Deus, mesmo no momento mais irado dele, ele tenha
compactuado com essa frase. No entanto, espiritualmente ou de forma inspirada depois, vai ter todo um contexto para justificar aquele ato, mas a fala do cara em si, naquele verso, ele não é divino, não dá, eu não consigo. Tá? Aí é uma questão muito mais pessoal minha, de alguns autores, mas obviamente tem alguma defesa teológica, né, que aí vai tentar fazer uma justificativa disso. E lógica, é o caso do Salmo 51, 17. Até o verso 17, para mim, é uma coisa das mais inspiradoras possíveis. Espírito Santo, coração quebrantado, contrito e tal. Quando chega no 18, o outro autor tem que interromper e falar assim, vamos reaumentar esse texto, porque esse texto está falando que não precisa ofertar, não precisa dizimar, só que os caras estão vindo do sofrimento, precisando reerguer os muros de Jerusalém, lá justifica os muros de Jerusalém, depois o sacerdote tem que comer, tem que vestir, e aí há uma justificativa teológica para falar, tudo bem, você tem que ter o coração quebrantado e contrito, mas a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa proteger Jerusalém, então vamos dizimar, vamos ofertar e tal. Então todos esses contextos estão ali, um momento de inspiração e depois um momento de justificação. Eu costumo dizer que o texto inspirado na Bíblia normalmente vem de uma necessidade. Tanto é que você precisa defender a fé em Deus, você precisa defender o pensamento judaico, você precisa defender os contextos religiosos do seu grupo, e aí tem essas necessidades teológicas que são importantes. Para mim, isso não desmerece nada a grandeza do texto bíblico, né? E ainda muito mais a relação divina de Deus com o seu próprio texto, que pelo aquilo que a igreja acredita, o Espírito Santo tenta interpretar, né? Conforme o próprio texto vai dizer, que é por ele que vocês entendem o texto e tal. E nisso também, pessoas que não conseguem compreender a beleza e não conseguem compreender o amor de Deus no texto bíblico, criam associações indevidas e absolutamente desnecessárias da Bíblia, como eu já vi gente se reunir com um certo representante político, aí eu tenho que falar isso, foram lá justificar o armamento. É inadmissível cristão ser a favor do armamentismo, de qualquer forma, de qualquer maneira, no meu conceito, tá? Por isso aí justificaram que a compra da espada tá lá no texto de Lucas 22. Quando Jesus fala aquilo, ele tá fazendo uma metáfora da espada, tanto é que no mesmo capítulo, Jesus fala que vende tudo, compra espada. Os caras, temos 2 espadas aqui. Aí Jesus, basta. Vocês são muito loucos, vocês não entenderam nada que eu tô falando aqui. Não é esse tipo de coisa. Vocês vão ter que viver contra essa luta, essa então guerra. Que há muita manipulação nas escrituras? Muita. Uma ajudinha que o homem dá? Muitas vezes. Como é que é? A teologia, às vezes, tem que manipular o próprio texto, tanto para justificar... Senão não consegue se explicar. Sim, ela precisa fazer isso. Até precisa fazer isso. Só para terminar aqui o contexto. Então, quando você lê isso, por exemplo, da espada, do armamento e tal, se você é uma pessoa que entende o que Jesus está dizendo e está falando, você é contra qualquer coisa desse tipo, porque o amor de Deus tem que reinar no seio da igreja para o mundo. Então tem que haver amor e respeito. Armas na mão de cristão não faz sentido. Agora, mas você vai defender o exército é uma coisa, a igreja é outra coisa, polícia. O povo é outra coisa, a polícia é outra coisa. Cada um no seu meio e uma justificação teológica para isso. Não pode usar o texto bíblico em defesa de pessoas comuns usarem armas. Isso não é bíblico, não é da palavra de Jesus. Aí tem um contexto teológico que eu estou aqui usando, né, para amparar minhas ideias. Tanto é que Jesus com Pedro, os policiais vieram, né, naquela época, obviamente, Jesus mandou guardar a espada e falou, isso não faz parte do que eu te ensinei, meu camarada. Tira isso da sua vida, não é isso que eu te falo. Então, tem toda uma justificativa nos 3 textos aqui que Jesus é contra. Uma fala é metafórica, tentando mostrar o que vai acontecer. A outra é dizendo, basta, isso não está certo. Não é isso que eu falei, você não entendeu. Nesse ponto aí ficou mais por conta da interpretação de quem leu, né? Então aí até para a inspiração divina, até para a inspiração humana, a inspiração divina do Espírito Santo sobre o ser humano, ele tem que entender a beleza do que o texto está dizendo. Ele não precisa ser literalmente divino o texto, mas a pessoa precisa ter essa inspiração do divino, no caso, pelo meio do Espírito Santo. O texto tem toda uma beleza teológica, que eu concordo. Tem aí o seu lado sagrado, que para mim a questão da Bíblia, ela é sagrada, ela não é divina, mas ela não deixa de ser importante, necessária e inspirada divinamente. Isso acho que para mim está muito claro. E na sua ótica tem as manipulações e erros. Tem os, não é, como ele mesmo disse, não é uma questão de erro, é uma questão de construção, variante e tal, mas o problema é que a variante textual então, que é usada... Como eu apresentei aqui, 5.795 cópias, nós temos menos de 2%. Então, mas muito baixo a variante textual... Isso é ciência, isso é investigação. Sim. Eu deixo até aqui para os ouvintes, porque... Não, para os ouvintes, eu digo para o senhor não, para os ouvintes, para que eles possam ter acesso. Se caso a Rádio Vida quiser, eu deixo aqui em PDF, para que os ouvintes possam ter acesso
começo a entender que o que o professor Marcos, com todo respeito, evidentemente, eu não consigo ficar nervoso, né? Ainda bem. Ele propõe como erros, eu entendo como variantes. Eu não estou usando um eufemismo, eu estou trazendo uma forma da ciência. Principal variante textual, não é outra coisa? Não. Variante textual, então. ela vai trazer variações, mas não algo que é completamente distinto de outro texto. Eu entendo. A variação textual, ela não compõe contradição. Mas, por aí você já vê que a divinização foi escolhida pelo humano, né? Vamos entender então, pastor Fabrício, para que eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu digo que a Bíblia é um livro divino. Porque Deus é responsável pela Bíblia Sagrada. Olha que coisa linda. Primeiro, a Bíblia não é um livro sistemático. Nós extraímos teologia sistemática da Bíblia. A Bíblia não é um livro cronológico, mas as pessoas querem colocar cronologia na Bíblia. Não é um livro científico. A Bíblia não é um livro científico. Então nós temos tudo isso. E outra coisa, a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia teve destinatários específicos. Mas olha o que é o mais interessante, é por isso que eu não fujo do aspecto da racionalidade e intelectualidade que Deus incluiu no homem. Vamos pegar o texto do Antigo Testamento, que foi escrito por volta de 1600, 1700 anos. Como esse enredo, é por isso que eu gosto de Michael Corrêa, ele traz isso de uma forma bastante brilhante, a forma que ele traz. O problema é que essa datação é pouco provável, mas tudo bem. Não é pouco provável, dentro da... São pressupostos, são pressupostos. São pressupostos. Então, o que ocorre? Como é maravilhoso que dentro dessa narrativa, deste enredo, há um aspecto linear da história que é sacramentado em Apocalipse. Então há um aspecto muito interessante de um Deus que tem uma única finalidade por meio dos homens. Mais de 40 autores, pessoas de culturas egípcias, suméricas, próprios judeus, gregos, romanos, pessoas que às vezes não são criadas dentro do judaísmo, mas como essas pessoas, elas conseguiram incluir. Lucas mesmo era gentil. Ele não era. O professor fez uma expressão. Lucas. Não, é porque você usou os sumerianos não. Mas eu entendi o que você falou. Do Antigo Oriente Próximo. Então, o que ocorre? Como Deus utilizou a história nesses quase 2000 anos, ou menos ou mais, depende muito dos pressupostos, por 40 autores diferentes, para trazer um aspecto linear e sacramentar onde? No próprio Deus Filho. O que ocorre é que, quando eu falo de divino, é que Deus ele é responsável por este livro. E só para nós compreendermos, eu quero falar acerca que a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, tem textos similares a outros códigos. Ou não tem? Com egípcios. Bom, mesopotâmico. O dilúvio tem vários contos, porém. Mas por que isto, pastor? Por que isso? Porque Deus fez o homem doxológico. Deus fez o homem para adorar a Deus. E os homens buscaram formas para poder explicar como foi a criação. Aí, dentro da soberania e da racionalidade de Deus, fora da Bíblia. Aí, dentro da soberania... Fora da Bíblia, nós temos vários contextos que também procuram a divinização. É por conta disso que eu trago a Bíblia como uma responsabilidade de Deus. Deus, soberanamente, racionalmente, ele pede a um homem para escrever o enredo da criação, como em Gênesis. Então, Paulo On, ele fala acerca dessas coisas no livro que eu trouxe como dica do cultural, para que as pessoas possam entender que Deus é responsável por todo este enredo. Só creio que Gênesis é literal. Gênesis é literal. Professor Marco, não. É quando nós começamos a colocar os nossos pressupostos dentro da perspectiva do professor Marcos, nós podemos dizer, isto existe e a cobra não fala. Isso foge, isso fere a minha intelectualidade. O mar não se abre, isso fere a minha intelectualidade. É por isso que eu quero trazer a teologia do assombro. Uma jumenta falar, não, esquece isto, vamos para o aspecto mais... Eu diria que esquece, mas olhar esse texto e perceber o que ele está querendo dizer, eu acho mais importante. Exatamente, aí o Você acha que tem muita simbologia em Gênesis? Sim, a Bíblia tem metáforas em todo lugar. Adão e Eva, por exemplo, você entende que são... Ainda que vocês pessoas de fato? Não tem como. Você acha que foram representações? Representações que são importantíssimas para a fé. Necessárias para a fé. Mas Adão e Eva não foram pessoas humanas de fato.
Assim, eu acho que os termos que usam para eles são muito mais importantes. Adão, humanidade, Eva, geradora de vida. Então, quando a humanidade se une, ela gera vida. Aí já tem um conceito lindo. Quando Deus cria o ser humano e eles se unem em homem e mulher. Mas Adão, então, não foi um homem mesmo? Não necessariamente, né? É assim, obviamente que eu estou falando aqui de forma mais cientificista. Mas, pela fé, a gente tem que entender o que está dizendo. Aí eu pego o texto de Adão e Eva e vou ministrar a palavra, por exemplo, sendo numa igreja, com todo o contexto que tem ali. Um homem, uma mulher, como é que gerou, por que gerou, qual foi o problema. Normal, acho que esse é o contexto. Necessariamente não precisam ser reais. Mas isso não quer dizer que de repente possa ser, mas eu não acredito. Se você quer, assim, a minha opinião, acho que não. Não acredito que Adão e Eva foram pessoas de fato, humanos mesmo. Não precisa. Não precisa Eles ser. Representam alguma coisa. Ele é representativo, muito representativo no contexto, principalmente do amor de Deus. Duas pessoas, num lugar, geraram, tiveram problemas, saíram do lugar santo, sagrado, consagrado a divino e tal, e precisaram sair por causa dos seus erros, e aí vai, né? Aí eu poderia explicar mil coisas. Mas eu acho que o texto de Gênesis é muito mais importante para o seu período, que era mostrar que Deus é um Deus de amor, que mesmo sofrendo todas as consequências dos erros humanos, Deus estava ali para trazer vida. Tanto é que as vestes de Adão e de Eva, ao sair do Éden, é uma veste chamada Hagoratz, que é uma veste sacerdotal da época. Então, o que o texto está querendo dizer, mais do que o próprio texto, assim, de um homem e uma mulher saindo por causa do pecado, é que Adão e Eva, ao saírem desse lugar santo, ou seja, divino, onde Deus estava vindo para se tornar humanidade, eles vieram como seres sacerdotais, todo homem e toda mulher, como seres que vão falar do amor de Deus para a humanidade. Eu acho isso muito mais melhor, mais bonito do que tirar a mulher da costela. A gente vai para o intervalo, mas esse é um assunto que a gente vai voltar com ele aqui, com certeza. Né? Eu sei que vocês ficaram com raiva, mas no final vocês gostaram. Não, imagina. Não, tranquilo. Gente, a gente vai para o intervalo e você sabe que no próximo bloco nós teremos aí a participação online do nosso pastor Rafael Gadelha, que vai contribuir aqui com o tema de hoje, que é: a Bíblia é um livro divino? Sim ou não? Não sai daí não, a gente já volta já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. A promoção Casa Premiada tá acabando. São muitos prêmios que podem ir direto para sua casa. Geladeira Frost Free, um fogão 5 bocas, um kit cozinha com air fryer, batedeira e liquidificador, uma Smart TV de 65 polegadas e um colchão terapêutico da Fotomag. Essa é a última semana para você se inscrever pelo WhatsApp. 12-997335522. É só mandar um zap digitando Casa Premiada e concluir o cadastro. Garanta sua participação. Esse prêmio pode ser seu. O resultado rola nesta sexta no Curtindo a Vida. O som que é tudo de bom. Vida! Neste domingo às 18 horas, temos um encontro marcado com o Pai na Bíblica Vida São José dos Campos. Abra seu coração e aceite o nosso convite. Creia que uma única palavra pode mudar a sua história. Anote o endereço: Rua Palmares 400, Parque Industrial São José dos Campos. Venha receber uma palavra de vida. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Música boa, toca na vida. ZYM 695, Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Sintoniza aí. É tudo de bom. Que tal
tal ter seu próprio negócio e ganhar dinheiro no mercado que mais cresce no mundo? O mercado da beleza. Na Long Nails você encontra todo o suporte para empreender e crescer. Produtos e equipamentos para alongamento de unhas e cílios, cursos para iniciantes e aperfeiçoamento. Você aprende, se profissionaliza e compra o seu material. Tudo no mesmo lugar. São mais de 700 itens à pronta entrega e um atendimento de qualidade. Mande um zap agora para o 12 99674 0253 e comece a empreender. E tem mais. Efetuando uma compra acima de R$35 usando o código Rádio Vida, você ganha um brinde especial. Visite o site alongnails.com.br. A Long Nails Store. Tudo para alongamento de unhas e cílios. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Olá, pais, sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer algumas perguntas. Vocês concordam que os primeiros anos de aprendizado formarão o caráter de seus filhos? E o que vocês acham de seus filhos aprenderem todo o conteúdo pedagógico, mas com princípios bíblicos? Estão abertas as matrículas no Centro Educacional Vera Magaldi. Turmas desde o berçário, a partir de 1 ano de idade, ao 5º ano do Ensino Fundamental 1, com disponibilidade para meio período e período integral. O Centro Educacional Vera Magaldi conta com o sistema Mackenzie de ensino e trabalha com metodologia da abordagem educacional por princípios. Procure agora a Secretaria da Escola e já garanta a melhor educação para o seu filho. A mensalidade tem valor acessível e quem se matricular este mês não paga matrícula. Mande um WhatsApp agora no 12 99678 3003. Centro Educacional Vera Magaldi em São José dos Campos. Uma escola alicerçada em valores cristãos. Um lugar de valor. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Som. 1, 2, teste. Dudu, acho que nós já estamos ao vivo. Tá bom. Atenção, ouvintes. Olha nos meus olhos. Para, Dudu. Tá bom. Atenção, ouvintes. Interrompemos a programação para avisar que... todo sábado às 10 da manhã tem Bíblica Kids. Chama todos seus amiguinhos e vem com a gente. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. O nosso Debates da Vida está de volta. E você tá participando junto com a gente já? Ainda não? Então corre lá no nosso WhatsApp da Vida. Deixa lá o seu áudio, o seu vídeo. O pessoal tá meio devagarzinho hoje em áudio e vídeo, né, pastor? Pois é, tu manda muito tímida, né? Tá tímido, porque hoje não tá frio, gente. Será que é saudade do pastor Cláudio? Será? Ô, gente, que é isso? Logo ele volta, logo. Então, mas enquanto isso aí, mas nós tá aqui, pra nós ver você, nós estamos aqui, né? Claro. Pode mandar lá o seu áudio, então, o seu vídeo no 12997472010 e participar da enquete. Como é que tá lá? Bom, como já era de se esperar, né? O professor Marco aqui está numa situação difícil. Porque o que era 7% virou 4%. Então nós estamos aqui com 96% a favor de que a Bíblia é um livro divino e 4% dizendo que não, a Bíblia não é um livro divino. Bom, vamos lá. A gente já esperava que algo parecido com isso iria acontecer. E agora é aquele momento em que nós temos a participação especial aqui, online. E hoje, conosco, pastor Rafael Gadelha. Muito bom dia, pastor. Bom dia, queridos. Graça e paz. Uma alegria e um privilégio estar novamente aqui com vocês. Ainda mais com um tema tão relevante e importante, na minha opinião, como uma base do cristianismo, uma base da nossa fé. Amém, amém. Olha, pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente. O pastor Rafael Gadelha, ele é formado e pós-graduado em Direito e Teologia e trabalha com família e cursos de noivos na Igreja Batista do Povo. Pastor Rafael, o senhor tem aí 4 minutos para poder explicar para nós aqui o que é que o senhor entende do tema. A Bíblia é um livro divino, sim ou não? Maravilha. Bem, para nós, como cristãos, eu creio, como eu acabei de falar, que é uma questão basilar, porque se nós entendemos que a Bíblia não é um livro divino, toda a nossa fé, tudo aquilo que nós cremos como evangelho, pode ficar questionável.
a Bíblia, na minha opinião, é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Ou seja, cada letra, cada palavra, cada pontuação é o hálito de Deus registrado ali e deixado para nós como um presente. Como realmente a própria Bíblia diz, como lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, uma direção para que possamos viver, construirmos a nossa vida, a resposta de muitas coisas, logicamente não para as nossas curiosidades, mas para as nossas necessidades. Então, a Bíblia é um livro divino porque ela é a palavra de Deus, é o sopro de Deus a nós. Hein? Bom, então aqui as considerações aqui iniciais do pastor, que não quis nem usar os 4 minutos, hein, pastor? Bom, é sinal que o senhor vai falar mais um pouquinho, né, pastor Rafael? Não precisamos usar os 4 minutos, porque é um tema, como eu disse, muito basilar, com todo respeito a quem pensa diferente, muito respeito mesmo às opiniões diversas, mas eu creio que é uma questão que mexe com as bases da nossa fé, onde a nossa fé está estabelecida, porque se pensarmos que a Bíblia é um livro qualquer ou não é divinamente inspirada, muita coisa entra em xeque na nossa vida, até mesmo os registros daquilo que está lá. Amém. Muito bem, a Ana Maria de Jacareí diz assim: a Bíblia é um livro divino, pois foi escrito por Deus. O André Luiz Santos de Oliveira diz: cuidado com os ensinos que tiram a veracidade dos fatos bíblicos. Adão e Eva, então, são uma ideia? Uma ilustração? Cuidado, pois assim nascem as heresias. Não sei com quem que o André está falando aqui. Não sei com quem. Posso adivinhar. Você já percebeu que a diferença é fatos bíblicos, não... Mas olha só, nesse caso. Vamos voltar aqui para a mesa aqui. Agora todos os debatedores presentes e podem interpelar um ao outro, sendo então à vontade. E eu queria aqui já colocar o seguinte: o pastor Rafael aqui, ele disse que é um ponto basilar da fé cristã, porque uma vez que a gente começa a pôr em xeque ou em dúvida algumas coisas, isso pode comprometer a nossa fé como um todo. Aliás, o professor Marco aqui disse que não entende que Adão e Eva foram pessoas de fato. Isso não põe por terra tudo, porque o pecado existe por conta do erro de Adão. Romanos 5,12 vai falar isso. Exatamente. Então, se Adão não é uma realidade, o pecado também não é? Como é que fica isso? Então, aí quando você precisa traduzir ao pé da letra, você vai ter outros problemas, acho que maiores. Mas a questão de Adão, o pecado veio de Adão. Adão é humanidade. Se eu tô tentando contextualizar a partir daí. Então, se é a humanidade que o pecado veio, se o homem se tornou mal, descobriu que fazer algumas coisas maldosas não lhe fazia mal algum, né? Sendo redundante para poder provar a minha tese, já contextualiza nessa parte. Quer dizer, eu precisei de Jesus como um que veio como humano, mostrar que o amor, o respeito, os valores, a vida, o sentido do amor de Deus era mais importante, e ele a ação de vida de Jesus, as atitudes humanas de Jesus, porque eu acho maravilhoso um texto de um padre, e na verdade acho que era um papa do século 13 ou 14, não lembro qual é a data dele, que ele diz: alguém tão humano assim só podia ser Deus. Perfeito no contexto que eu traduzo a ideia do contexto religioso. Se a Bíblia tem esses problemas, o ser humano Jesus, com todo o amor que ele tinha, com todas as atitudes, sem erros, sem falhas, como o texto bíblico traduz e apresenta, então Jesus mostra que o humano pode ser salvo deste pecado, ou seja, dessas atitudes erradas, ilógicas, irracionais e desumanas. Quando eu falei que Adão e Eva é muito mais importante para mim o que o texto diz, relata, do que eles serem humano, homem ou mulher, para mim não importa tanto. Agora, eles podem ser? Claro que eu não sou, né, eu não vivi há 5 mil anos, 10 mil anos, mas eu não acredito, eu não preciso dessa crença para entender que Jesus, que o ser humano saiu ali de um lugar, né, ou melhor, reconhece que falha, que tal, como disse o professor, mas
o texto bíblico me apresenta um contexto maravilhoso do que Deus quer do ser humano, né? Nesse contexto, dentro do texto de Adão e Eva, do Gênesis. Saíram lá com essa veste Hagorá. Quem construiu essas vestes? Deus, né? Deus. Tá lá no texto, o próprio Deus. Ele construiu para eles. E essa construção mostra que eles saindo, ou seja, para vislumbrar o mundo que existe agora com erros e falhas, que eles têm um Deus, que o próprio texto diz, e que a partir daí vocês têm que apresentar e serem sacerdotes para o mundo da palavra divina, do contexto divino e tal. Então você analisa de uma outra vertente e consegue perceber isso. Agora, o que entra em xeque para as pessoas, principalmente para a religião, é que a Bíblia é um texto dogmático. Então, quer dizer, o dogma não pode, né, ter meio termo, e é por isso que as pessoas dizem que é basilar, e eu entendo a fala, né, do Rafael, pastor Rafael e do professor, né, Rafael, é pastor mesmo. Pastor? Bom, pastor deve ser Rafael, professor também. Eu entendo isso, mas a compreensão que é basilar para mim é que, assim, o texto tem uma defesa teológica, tem um valor teológico, tem um valor religioso, tem uma ideia importante para a sociedade da época, para nós como cristãos, como aquele que crê em Deus, mas ela não precisa ser divina para isso. O que precisa ser divino aquele que representa a própria imagem do texto, que é Deus. E esse Deus inspira os seres humanos. Eu acho que a inspiração de Deus no ser humano também é tão divina quanto, que aí ele pode mostrar nos textos o que é importante. Quanto mais espiritualizada a pessoa tá, menos ela comete erros a partir do texto. Os pastores concordam com isso? Bom, eu posso fazer uma colocação aqui? Por favor, pastor Rafael. Posso só colocar aqui, com muito respeito, viu, pastor, professor Marco? Para mim, entra numa questão da veracidade, então, e da validade dos versículos anteriores a esta fala, né, do texto bíblico. Por quê? Porque aí a gente vai começar a questionar se de fato tudo foi criado por Deus mesmo. Aí daqui a pouco a gente está abrindo brecha para discutir se realmente Deus que criou todas as coisas, porque, se Adão e Eva é uma hipótese, será que Deus mesmo criou todas as coisas através da sua palavra? Porque o cosmo não é, o cosmo existe, né? O cosmo é real. Só o texto lá do hebraico que fala Bereshit bara Elohim, bará tá no cal perfeito, ou seja, dá uma ideia que foi exatamente o que aconteceu, foi criado, o cosmo foi criado por Deus, porque então o que o pastor Rafael está propondo propondo acerca do aspecto criacional. Eu entendo isto porque se nós questionarmos se Adão e Eva realmente foram pessoas, então nós abre espaços para que outros questionamentos. É por isso que eu trago um aspecto racional acerca das escrituras sagradas. Eu nunca desassocio metafísica com física, com sobrenatural e natural. Não, em nenhum momento eu faço isso. O que eu proponho é mostrar, como o pastor Rafael tá mostrando, né, na fala, é que Adão e Eva, a palavra Hadam, em Gênesis 5:12, evidentemente significa humanidade. Mas a palavra Elohim também tem um aspecto de pluralidade. Entretanto, o que determina isso é o contexto. Todas as línguas originais, elas têm a sua parte semântica e ela é traduzida pelas formas contextuais. Isso é ciência, isso é investigação. Isso não é fé. Cuidado que você vai chegar onde eu quero. Exatamente. É por conta disto que a teologia do assombro talvez esteja espantando o senhor, professor Marcos. Tá nada. Eu já passei dessa fase, mas eu que o senhor se converta. Olha aí, tá vendo? É só... Se converta à teologia cristã ortodoxa. Sério. Aliás, o professor Marcos é de qual igreja? Pra cá, vindo pra 100%. Quadrangular. Era quadrangular, né? Eu participo ainda, mas não, eu tô mais por causa da teologia, por causa das aulas e tudo isso, eu não tenho mais tido tempo para frequentar o tempo todo, e é por isso que talvez eu gosto muito da leitura, da investigação, e aí vai. Ah, entendi. Bom, mas é da quadrangular. A quadrangular, coitada, tá sofrendo comigo por causa disso. Ah, é? Não, os caras, o povo quando fala é quadrangular, e essa igreja não deve servir. Não, a igreja é boa, tá? Eu é que não presto. Mentira, eu presto muito, eu sou maravilhoso, gente. Bom, já seguiu a linha de Agostinho, pelo menos, né? Agostinho tá fazendo efeito. Agostinho, não, eu amo Agostinho, eu sou da filosofia, amo Agostinho. A Ana Maria de Jacareí diz assim: a Bíblia é um livro divino, pois foi escrito por Deus. O André Luiz... bom, isso aqui é aquele recadinho aqui que já foi dado aqui pro professor garoto Marcos. me ama. Cuidado, hein? Certas pessoas, cuidado, hein? Tem uma pergunta aqui, ó, Joseval Ribeiro. Professor Marco Brito, você já leu o livro do Dr. Carlos Vailate?
que diz: o livro do profeta Jonas é ou não divino? Era só um mito? Perguntou pro senhor isso aí. Eu não li o livro desse rapaz, mas vou anotá-lo para ler. Mas a história de Jonas, foi meu professor do seminário, precisa de uma contextualização teológica, em estudos judaicos pela USP, um dos maiores teólogos atuais no Brasil. Esse meu professor no mestrado. Meu professor de mestrado, excelente. Ele é o professor de mestrado? Ele é um dos professores nisso. O senhor entende que Jonas é um mito? A história de Jonas não é literal. Não é no literal. Contexto da baleia, ele não foi parar dentro no vento do grande peixe de jeito nenhum. Não precisa, né? Mas olha que argumentos aí, que naquela região existem as baleias cachalotes. Você sabe que a cachalote tem uma cara quadrada e dá um quarto de solteiro ali caprichado, hein? Então, bom, se você fizer esse tipo de análise e provar cientificamente, a gente pode acreditar, mas a beleza do texto é muito maior que essa, né? Sim. Eu acho que o texto mas quer dizer... do texto, mas sim, eu acho que o povo, o autor conhecia muito bem o tamanho de algumas baleias e achou isso pertinente em construção. O Marcial. Mas o Marcial. Isso que eu ia perguntar. O Marcial abriu ou não? A teologia da sombra, ela fere intelectualidade, né? Mas aí é sensacional. Eu não tenho nenhum problema disso ser realidade ou não, mas no meu contexto isso não faz a menor diferença. Diga lá, pastor Rafael. Faz sim, pastor. Faz não, doutor, faz não. Faz sim, sabe por quê? Porque é uma necessidade da humanidade. Então, você agora está entrando num conceito muito mais da psique do que da realidade, né? Mas eu entendo. Deus fez um homem psique, né? Deus não fez um homem só um fantasma camarada. Sim. O homem foi feito integral, completo, sentimental, emocional, racional, espiritual. Você está me ajudando, você sabe. Eu estou lhe mostrando que o senhor pode seguir um caminho diferente da lei dos pressupostos que o senhor tem. Mas escuta, como é que fica a lei Mas posso falar? Diga lá. Rafael, mais do que um está ajudando ao outro, nós estamos, e essa é a beleza dos debates da vida, porque nos leva a muito mais do que sermos seres influenciáveis simplesmente, mas seres pensantes. Isso. Essa é a beleza aqui, né? E eu tenho certeza que a gente está construindo aqui algo muito, muito bom para nós mesmos e para os ouvintes, algo que é fazer pensar, é ter uma fé inteligente, uma fé que nós podemos discutir com tantas outras propostas que vêm por aí, porque, sem dúvida nenhuma, estamos aqui todos cristãos, mas vem crescendo religiões aí que necessariamente nos leva a uma base firme de uma discussão e de fé. Então, é muito interessante porque a palavra do professor Robson foi muito casada aqui com a minha, porque eu ia justamente falar, pera lá, então será que o Sol parou mesmo? E hoje a ciência prova de que realmente ajustes como os 366 dias, compensando de 4 em 4 anos, pode ser justificada pela prova do Sol parar. Não pode. Muitas histórias, muitas escavações ali, e essa é a beleza da história nos revelar isso, os profissionais irem lá e de repente acharem muitas coisas no fundo do mar que comprovam algumas coisas de um exército ter ficado submerso às águas. Então, muitas coisas como essa, a ciência vem inclusive comprovando a beleza e a veracidade de cada texto bíblico. Lógico que nós passaríamos aqui a semana inteira trazendo essa discussão, mas eu, particularmente, eu creio que palavra por palavra, com exceção das parábolas de Jesus, que ele deixou bem clara, todas as outras são fatos históricos e não simplesmente ilustrações como foram as parábolas. As parábolas, sim, ilustrações, mas todo o resto e até mesmo a ciência vem provando isso. O professor Marcos não crê nem que Deus abriu o mar? Não, como eu já disse, isso não faz para mim a menor diferença. A abertura do mar é um contexto teológico. Agora, que ele pode ter aberto? Pode, ou melhor ainda, mas né? Não crê... Que ele pode ter usado naturalmente esse espaço, esse momento de travessias e tal. Agora, como assim? Porque eu posso saber e conhecer o espaço que eu vou atravessar, como é o que alguns teólogos tentam explicar. Que lance da maré alta, maré baixa? De então, mas o texto não fala que tinha parede de água. Parede de água já aniquilou. Aí você está falando de um texto
texto construído, de uma fé teológica para aí já mostrar a caiu grandeza. no que então você aí você defende. entra na relação da fé. É o que eu Aí acho chega importante. a ser da divindade, não é fé. Só que a se crê, abertura do se é mar... ou não divino. Mas defender o que o senhor defende também não precisa de fé, não? Hã? Precisa de fé também para defender o que você defende, não. Veja eu, acreditar que Jesus é o mais maravilhoso ser humano que já existiu. Que todo aquele milagre, aquela negócio... Olha que maravilha, o João 2... vinho, né? Todo mundo, crente não gosta de beber, tudo bem, eu entendo vocês. Mas o vinho lá, tá Jesus lá, fala assim, vamos tomar vocês aí, você se separou. Agora aqui nós ficamos separados, hein? É porque eu... Entendo vocês, hein? Eu entendo que o vinho não há problema nenhum. Só que quando você é um pastor de uma igreja e você sabe que tem pessoas com problemas de bebida, o maior momento da beleza da fé é eu posso tomar, mas eu sei que você não pode. Então, por amor a você, eu nunca vou beber. Isso é evangelho, isso é beleza. É deixar de fazer algo que eu posso por amor a outro. Parabéns, professor Marcos. Se convertendo, bem-vindo. Então, quando você entende isso, brincadeira, professor. Vai lá. Pronto. Bom, enfim, tô te provocando. Quando Jesus abre lá a Talhas, eu fui para Israel, né? Como eu fiz arqueologia lá, eu fui tomar uma água lá e eu falei, não, peraí. Você pega com a mão esquerda desse lado, toma. Aí depois você pega com a mão esquerda, né? Esse tal. Depois você pega, limpa aqui pra pegar com a direita o outro lado, pra colocar a tacinha aqui, porque o outro vem. Então tem que ser esse negócio de religioso dentro de um hotel. Acho que é um hotel bem judaico, né? Os outros são mais abertos. Tem esse ritual aí. Tinha esse ritual nesse hotel. Bom, enfim. Então, assim, quando Jesus vai lá, né, das talhas e põe lá, manda tomar aquela bebida, transformar água em vinho, sendo que aquela que purificava todo mundo. O cara tinha que se lavar pra entrar pra festa. Jesus fala assim, vamos pegar aquela água lá, vamos transformar em vinho pra gente se alegrar aqui, porque o cara que chegar vai ter que escolher uma coisa. Entre a religiosidade judaica ou entre a liberdade de servir a mim, servir a ideia do reino, ter liberdade para conversar com quem quiser, por isso que Jesus andava com prostituta e ladrões, não estava nem um pouco preocupado com o que os religiosos diziam. Então, a liberdade do evangelho, a liberdade de pensar, de articular ideias, tal, eu acho que está tudo envolvido ali no texto de João 2, né? E aí ele pega e fala, agora o cara que quiser entrar para compartilhar comigo a vida, deixa a religiosidade de lado e venha me andar comigo. Então, a partir do momento que você entende que muitos textos bíblicos são mais religiosos, que tentam manter mais a fé na forma religiosa de viver do que a liberdade de servir a Deus, você começa a entender alguns pressupostos que não são tão importantes como a gente tenta justificar aqui agora. Mas isso é uma questão de teologia, né? Amém. Bom, vamos aqui, temos áudio aí? Temos sim. Afinal, contas de Nau, temos áudio agora. Temos áudio. Deus, então vamos lá. 99 menos 1 aí? Oi? Já tá 99 contra 1 aí, não? Não, né? Não, a fila tá grande lá para esperando você sair. Vamos lá, então. O André Oliveira, de São José dos Campos, e também o Alexandre de Arujá. Eu acredito sim que a Bíblia ela é um livro divino, inspirada por Deus. Precisamos tomar muito cuidado com esses ensinos que tiram a veracidade dos fatos bíblicos. Tomar muito cuidado com essa ideia de que, por exemplo, Adão e Eva, eles não foram reais, são uma espécie de uma ideia, digamos, uma ilustração. Precisamos tomar cuidado. Daqui a pouco a gente vai estar abrindo margem para, Jesus na verdade não morreu, né? Assim, ele estava lá dormindo na cruz, estava desmaiado na cruz, então a gente precisa tomar muito cuidado com essas brechas que nós abrimos, pois é assim que nascem as heresias. Bom dia, pastores. Deixa eu perguntar, assim, em primeiro lugar, eu quero dizer que sim, acredito que a Bíblia é sagrada, mas tem um versículo que diz que não deve ser mudada nenhuma vírgula, nenhum ponto, não é isso? E eu queria entender o porquê que alguns livros da Bíblia foram tirados, sendo que toda ela é inspirada por Deus e sagrada, por que alguns livros foram retirados? Muito bem, ouvimos os 3 áudios aí. O último áudio aqui do Alexandre perguntando por que alguns livros da Bíblia foram tirados, uma vez que a Bíblia é sagrada. O pastor Rafael, consegue responder isso aí, pastor? Eu vou deixar, eu posso voltar aqui, eu vou deixar para os especialistas responderem isso, mas tem algo aqui ardendo no meu coração demais, eu preciso falar. Diga lá. Não, é porque eu tô brincando, professor, pastor. Eu não sou um teólogo, tá bem? Eu não chego nem aos pés de vocês, é que não é um costume aqui do nosso país, né, separar os chamados, né, as vocações, mas vamos dizer, eu sou um pastor de fato, meu negócio é cuidar de gente. Isso, e eu vejo o quanto, por isso que eu não me sinto nem à vontade, e a Simone é prova disso. Tem tema que eu falo, Simone, eu não sei debater isso daí não, mas eu posso aqui
garantir, porque eu atendo no mínimo 10 pessoas por dia, isso não estou falando que é vantagem ou desvantagem, é a característica do meu chamado. E eu vejo o quão danosa é uma desconstrução da Bíblia para o ser humano, para a pessoa, para a obra que Deus quer fazer e deixou registrada para nós. Por isso que vai crescendo tanto ao que nós chamamos hoje dos desigrejados, porque tudo vai se colocando em xeque. Aí daqui a pouco a santidade vai sendo colocada em xeque. Será que precisa tanto da santidade mesmo? Será que o divórcio realmente não agrada a Deus? Será que não posso? Será que não posso? Será que realmente... E aí vai abrindo uma liberalidade onde o diabo vai nadando de braçada e acabando com a vida das pessoas. Então, assim, é algo que arde muito no meu coração, dentro do meu chamado. Volto a dizer, não estou escapando aqui, reconheço que não tenho qualidade teológica para discutir na profundidade de vocês, mas eu vejo que essas questões são... E eu concordo com o pastor Marco de falar, olha, muito mais o princípio, e se vocês pegarem minhas pregações, eu sempre afirmo isso, a Bíblia é muito mais do que um livro de leis, mas um livro de princípios, principalmente no Novo Testamento. Jesus veio para trazer esse princípio, mas o princípio de Jesus é tão validado e comprovado pelo texto, e o texto pela prática de Jesus, né? Que aí a gente começa a entrar numa questão da humanidade, muitas vezes, o ser humano, nós mesmos, entendermos a nossa dependência de Jesus, do Espírito Santo e do texto para nos guiar. Porque nós mesmos não conseguimos pautar a nossa vida nas regras e numa lógica que nós criamos ali por nós mesmos. Quem tenta fazer isso, via de regra, se dá mal. Por Amém. Isso que a Bíblia foi deixada como um presente para nós. Amém. Glória a Deus. Pastor, Rafael, aproveita que está com a palavra aí, só tem as suas considerações finais, 2 minutinhos, e também deixando aí o endereço das suas redes e onde é que nós o encontramos. Bom, mais uma vez quero agradecer o privilégio, então, de estar com vocês, privilégio de debater com pessoas de alto nível como vocês. Na verdade, não debater, é só uma colaboração aqui das minhas ideias, daquilo que eu tenho tido a oportunidade, segundo o Senhor, de viver, né? E eu queria trazer algo como um conselho, na verdade, se as pessoas pudessem olhar o texto e ler o texto, antes orando, pedindo a clareza de Deus para que a sua mente seja iluminada e para que nós possamos entender a intenção, a intencionalidade de Deus de cada texto. E aqui repito as frases dos meus professores que tanto me instruíram: não seja dependente de teologias criadas por homens ali e corra o máximo possível para o texto original. E aí eu dou razão aos professores aqui presentes, né? Estude, mas que não seja um texto morto, não uma letra fria, mas que você possa buscar, através do Espírito Santo, realmente a comunhão com o texto. Você Amém. Entender o que o Senhor está querendo ministrar através de cada palavra, de cada versículo ao nosso coração, para que não seja uma lei morta, mas realmente o hálito de Deus sentido por nós a cada manhã, ao estudarmos a sua palavra, o seu santo texto. Amém, pastor. Onde é que nós encontramos o senhor nas redes sociais? Pode ir lá no Instagram, Rafael com PH, _ Gadelha, _ ou pode me mandar um e-mail também, Rafael com PH, @batistadopovo.org.br. Pastor Rafael Gadelha, muito obrigado, viu, pela sua presença aí, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, queridos. Amém. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Bom, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho. Não sai daí, não. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado no culto de celebração em família. Você é nosso convidado.
Venha receber uma palavra de vida. Anote o endereço: Rua Doutor Zuquim 85, Santana, São Paulo. Você também pode assistir ao vivo pelo youtube.com/Bíblica Vida Oficial ou acompanhar a transmissão aqui pelos 96.5 da Vida FM. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Vida, tudo de bom. As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe com uma oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Não muda de sintonia. Vida FM. Fala, pastor, a paz. Eu vi durante os avisos que a programação da igreja tá uma bênção esse ano, hein? É, meu filho, tem muita coisa boa pela frente. Ah, pastor, só falta um bom aplicativo e um site pra ficar top, né? Eita Deus, aí é só com um milagre. E aí, que tal uma plataforma completa para a sua igreja com aplicativo e site totalmente integrados? A InChurch é uma plataforma de gestão completa para sua igreja crescer com excelência. Por isso, a InChurch está dando um cupom de R$2.000 para a contratação da plataforma. A hora é agora. Entre no grupo das igrejas que estão avançando. Saiba mais em inchurch.com.br ou pelo WhatsApp 11 93397 5198. Sua igreja vai avançar com tecnologia de ponta. Vem pra InChurch. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Não precisa ser um especialista para concluir que um dia produtivo e uma vida saudável dependem da qualidade do seu sono. O colchão magnético Fotomag, conhecido como colchão da saúde, porque é antibactericida, é antiácaro, antialérgico e anti-chamas e previne vícios da má postura na coluna. Combate estresse, insônia, fadiga e má circulação. Melhora as articulações e relaxamento musculares através de massagem com mais de 21 benefícios. Ligue agora mesmo 0800 762 2000 e peça já o seu colchão terapêutico Fotomag, porque quem dorme bem tem um dia melhor. O som que é tudo de bom. Vida! Gente, é verdade que a Rádio Vida tá dando um montão de prêmios? Sim, é a mais pura verdade. Ai, que tudo! E tem boné, caneca, camiseta, fone de ouvido e um montão de prêmios que é tudo de bom. Sim, é cada prêmio legal, né? Sim! Os melhores prêmios e as melhores músicas estão aqui. Na rádio que é tudo de bom. E pra ganhar o seu presentão é muito fácil. É só curtir a vida de segunda a segunda, de manhã, à tarde, à noite. Que tem prêmio espalhado em todos os horários. Conta pra geral, conta pra todo mundo. A Rádio Vida é a rádio que mais dá prêmios no Vale. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com Debates da Vida, o último bloco do programa de hoje. E você, ó, que tá aí no YouTube, Eu Tô Na Vida, dá aquele joinha pra gente, porque tem bastante gente assistindo aqui, pastor, mas o joinha tá lá embaixo. Então, cadê o joinha? Cadê o joinha, gente? Vai lá. Dá uma tecladinha, é só um dedinho só. No meu tempo você tinha que fazer aula de datilografia intensiva, 2 meses. AECS, DFG e tudo. Agora é só um dedinho, catuca lá, plim, pronto. Né? Vai receber as notificações aí e tá inteirado com a gente aí. Sim, e dá o joinha pra gente na nossa transmissão de hoje. E faz igual o professor Marco fez, porque ele deve ter dado uma teclinha lá na enquete, que deu uma melhorada pra ele aqui de 0,00005%. Um cadinho só, né? Aumentou?
Só um cadinho. Aumentou de 4% para 5%. Aí, já tem alguém... Você andou votando aí também, né, senhor? Não, ainda não vou votar agora. Entrou um rapaz aqui dizendo que eu tô com o professor Marcos. Aí, tá vendo? Então a nossa enquete tá o seguinte: a Bíblia é um livro divino? Sim, 95% contra não 5%. Eu quero voltar aqui com aquela pergunta do áudio que ficou para trás, que o Alexandre perguntou o seguinte: uma vez que a Bíblia então seria algo divino, por que é que alguns livros foram tirados da Bíblia? Teve livro tirado da Bíblia? Sim ou não? Bom, se você entender que a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante, teve livros tirados da Bíblia no contexto protestante, né? Só aí, só falando isso. Agora, fora os textos apócrifos que foram usados pela igreja primitiva, textos não só apócrifos, mas outros textos judaicos também que seriam apócrifos nesse contexto, também foram tirados, foram rechaçados e tal por alguns grupos. E então, vários, até o 6º século se lia tanto um texto consagrado já pelo Concílio de Nicéia, como outros textos apócrifos e outros textos considerados importantes para a fé, independendo do país, porém, dependendo do não povo, canônicos. do Oriente. Não os canônicos. Então, haviam textos que eram considerados para base da fé cristã, que não eram os canônicos já. Isso no 6º século. Aí depois é que a igreja vai fechar. Tanto é que no Oriente já é outro pensamento, e aqui no Brasil o católico tem mais livros e o protestante menos, nesse caso, né? Então, e aí nesse caso o senhor entende que tiraram ou acrescentaram? Tiraram no contexto protestante, mantiveram no contexto católico. No entanto, os dois, católico e protestante, tiraram livros importantíssimos. Você já leu o apócrifo Apocalipse de Pedro? Não existe coisa mais bela do que aquilo. Apocalipse de Pedro, já ouviu falar? Já. O Apocalipse de Pedro, no final, ele tá no inferno olhando todo mundo ali sofrendo, pessoas que tiveram problemas na sexualidade, sofrendo na parte sexual, outros na parte do estômago que comia demais, então tava todo mundo no inferno. O povo duro pra mandar o povo pro inferno. Bastou comer um pouquinho melhor, o povo já achava que tinha que ir pro inferno. Por isso que esse Apocalipse não é canônico. Olha o final do Apocalipse, só pra justificar esse final do Apocalipse. Aí o Pedrão tá lá olhando tudo aquilo e começa a chorar porque vê como aquele povo sofria. Na hora, todo mundo some dali e vai pro céu, porque a misericórdia humana foi importante para Deus ver. Opa, meu filho tá entendendo que o amor é mais importante do que tudo e salva todo mundo. Aí tivemos eu sei que vão me chamar de universalista, mas exatamente. O amor de Deus é grandioso. O que o texto do Apocalipse de Pedro tá mostrando já ali, naquele período, 3º, 4º século, que Deus também já queria mostrar esse amor para aquele povo que era mais duro. Agora a gente aqui ainda não entendeu isso. E aí, pastor Robson, tiraram o livro da Bíblia, então? Quando se fala dos apócrifos, que o culto deuterocanônicos, que foi o Concílio de Trento, uma coisa mais nova. Bom, porque eu digo que Deus é responsável pela Bíblia e é lindo isto. Professor Marcos, olha que coisa linda. Seria impossível para o humano reunir os livros como eles estão hoje. Possivelmente, o Antigo Testamento ele foi reunido com Esdras, Neemias, por volta do século V. Possivelmente. O Antigo Testamento que nós temos como ele é hoje. Inclusive, Jesus, ele usa a Septuaginta. As citações de Jesus são citações de textos gregos. Portanto, é muito claro e evidente na história, na ciência, na investigação, antropologia, arqueologia, que o Antigo Testamento já estava reunido na época de Jesus. O Arne Gruden, ele afirma numa pesquisa, só um minuto, por favor, professor. Ele afirma que o Antigo Testamento mais antigo, reunido, está datado por volta do ano 170 depois de Cristo. E, inclusive, algumas pessoas... Depois de Cristo. Depois de Cristo. Exatamente, depois de Cristo. Inclusive, algumas pessoas apontam para o Concílio de Jâmia, no século 90. Com Yohanan Ben Zakkai. Exatamente, que o Antigo Testamento foi reunido. O que demonstra, portanto, é que a história, ela tem um responsável, e o responsável é o próprio Deus. O Antigo Testamento, ele não foi reunido por homens. Ele foi reunido por homens cuja tutela era o próprio Deus. O Antigo Testamento, ele foi reunido, portanto, por pessoas
que foram utilizadas por Deus para termos o que temos hoje. Inclusive o Novo Testamento também, no Concílio de Cátago, salvo engano, por volta do ano 397, porque Marcião foi a primeira pessoa que tentou reunir o Novo Testamento, ele, por causa dos pressupostos, ele tirou Lucas. Você tem um Códice Simulatório, século II, que já reunia quase 27 já, né? Então, o Marcião, que foi o primeiro responsável por reunir o Novo Testamento, ele começou a tirar algumas coisas, aí a igreja reuniu. E por que a igreja reuniu o Novo Testamento da forma que ela é hoje? Por causa da autoridade apostólica. Acerca desses documentos que o pastor citou, né, após os pais apostólicos, porque nós temos os pais apostólicos, os pais apologetas, é uma sucessão de pais, quando nós falamos de patrísticas, algumas pessoas, para poderem ter seus textos convalidados, eles colocavam o nome dos apóstolos. É os pseudepígrafos, exatamente, né? Exatamente. Mas o que eu quero deixar evidente para o público e não para o professor Marcos, com todo respeito, é como Deus é responsável pela construção do Antigo e Novo Testamento, ele usou vários concílios, várias pessoas para termos os textos como ele é hoje. Agora, em se tratando dos apócrifos, as citações de Jesus e as citações dos apóstolos, de forma majoritária, inclusive eles falam, né? Eles falam acerca do Pentateuco, leis e dos salmos escritos. Então, quando se fala da autoridade, da ratificação, consolidação, convalidação, se coloque o nome que seja em relação a isto, é por causa das citações. O livro que o pastor citou, os Salmos, qual é o livro mais citado no Novo Testamento? Por Jesus e pelos demais. O professor sabe? O livro de Salmos. O livro de Salmos, grande obra, uma excelente obra espiral hermenêutica, o livro de Salmos é o que contém mais citações diretas e indiretas por Jesus e pelos apóstolos. É por conta disso, é por conta disso, dessa história, desse enredo, dessa perplexidade do assombro, é que Deus é responsável pela reunião da Bíblia Sagrada. Tá certo, muito bonito tudo isso. No entanto, como você mesmo disse, como o senhor mesmo disse, se o texto dos judeus foi terminado ou, né, se uniu completamente no segundo século, praticamente de 90 para frente, usando Jâmia, então eu coloquei Jesus como datas possíveis. Eu coloquei como datas possíveis. Sim, até o senhor abriu assim. Mas Jâmia foi mais aquilo ali foi para cumprir tabela, né? Exatamente. A Jâmia, o concílio aqui, decidiu-se o quê? O que sempre foi. Canonizar algo que Jesus citou, que os apóstolos citaram. É sagrado, né? A partir do momento disso. Até lá eram textos religiosos importantes, mas não era tratado como canonizados. Enfim, eu concordo. É isso que eu falo. Então, quer dizer, nem Jesus tinha os textos que ele também teria uma Bíblia sagrada na mão, nesse contexto do canônico, certo? Então já a gente tem que ver nem capítulo, nem versículo. A beleza de ver os textos, de entender os contextos, para mim é isso. É você perceber que Jesus está ali e ele está muito mais ligado, não assim ao que o texto realmente está falando necessariamente, mas a beleza de que ele entende o que o texto está dizendo. Isso a gente vai perceber em vários momentos. Mas o que me é importante, como a gente fala desses livros, quais são os livros, qual a quantidade de livros, qual a importância desses textos todos, é que os textos são escritos e eles vão reunir justamente porque isso tem a ver com aquilo que a fé naquele momento e aquela expressão de fé é mais importante. Tanto é que se os homens estão escolhendo, é porque eles estão escolhendo uma coisa que condiz com a outra, para tentar manter a ordem. Por exemplo, se você olha, por exemplo, o Salmo 53, que é o que fala assim, que é uma palavra que se considera ser já a emissão, né, do Messias, enviado para que o Messias viesse. Na realidade, nós podemos entender que o texto do Salmo 53 está falando do povo judeu sofrendo na Babilônia. O servo sofredor é aquele povo que mesmo sofrendo continua sua fé em Deus. Quando o cristão vai escrever o texto, né, o nosso querido cristão vai escrever o texto, o que ele faz? Ele olha para aquela mensagem e vê Jesus. Então, quer dizer, não é o inverso, não é eles que falaram sobre Jesus, é o texto do Novo Testamento que viu Jesus no Salmo 53, escreveu e construiu aquele texto maravilhoso. Então, isso é uma inspiração que eu chamo de divina. Não o texto necessariamente, mas a inspiração divina para construir o texto, para dar base. Então, quer dizer, eu consigo fazer essa associação. Isso é importante. A relação de fé, do amor. Aí eu teria muitas coisas para dizer. Por exemplo, 2 Reis, eu acho um dos textos mais intrigantes e sensacionais, que a treta lá, a guerra tá rolando lá entre os sírios e o vou mudar um pouco o contexto só para falar de novo contra a espada. Os sírios, a guerra toda, os caras construíram aquele texto maravilhoso. O Eliseu vem e fala assim, olha lá, vê quantos temos de Deus no nosso redor, né, os anjos e tal. Aí o cara tá preocupado, vamos morrer, né?
na espada aqui dos sírios, os caras ficam cegos. A mesma história do Paulo. Paulo, para ver a Deus, precisou ficar cego. Porque a gente fica olhando muitas coisas, então precisa ver a Deus. Os cristãos estão precisando ficar um pouquinho cegos. Aí os sírios ficam o quê? Presos lá. De vez dele mandar matar todo mundo, como os cristãos hoje estão imaginando, ele simplesmente leva o povo para dentro de Israel, lá, né, do arraial, e começa a dar pão e água para os caras saírem. Quer dizer, nós pão e água, as pessoas aquilo que nós somos. Isso é psicologia. A fila lá fora tá grande, viu? Isso é psicologia. Nós enxergamos na pessoa aquilo que nós somos, né? Psicologia. Deixa eu ler aqui nos comentários. Talvez o senhor precise abrir os olhos, com todo respeito, evidentemente. E o Salmo 53, ele tem as suas variações, ele tem o Salmo 14, é praticamente a mesma coisa. O que é interessante, o que o professor chama de responsabilidade humana, eu chamo de responsabilidade de Deus. Nós só estamos trocando os personagens. Eu tenho por certo, estou racionalmente equilibrado para afirmar que nas cópias nós temos variantes. E há textos que têm as suas complexidades, mas são coisas triviais. No essencial, pastor, evidentemente Deus está por trás de todas as coisas. Amém. Deixa eu ler uns comentários aqui e a gente já vai prosseguindo para o final. Os senhores trouxeram suas dicas culturais? Acabei de passar. Que chique, hein? Então vamos lá. O Alexandre Rodolfo diz o seguinte: 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus. Inspirada. A Bíblia é um livro divino, sim. Aí também concordou e discordou com você na mesma hora. Dulcineia Dias. A Bíblia é um livro divino, sim, e foi escrito pelas mãos do homem, mas enviado pelo Espírito de Deus. É refrigério e luz para a nossa vida. O presbítero Christian, de São José dos Campos. Eu acredito, sem dúvida, que a Bíblia é um livro divino. Luiz Fernando, São José dos Campos. Se eu depender de comprovação científica para acreditar nas escrituras sagradas, a minha fé é nula. Ani Rodrigues, tem que ser por fé. Sem a fé é impossível. Hebreus 11, Sem fé 6. é impossível agradar a Deus. E a Ivanete de Caçapava, a Bíblia é a palavra de Deus e foi escrita por homens inspirados por Deus, e eu fui transformada a ouvir a palavra de Deus. E por fim aqui o Cosme, lá de Barra Mansa, pé de Volta Redonda, hein? É divina, inspirada por Deus. E aqueles que não acreditam no nascimento de Jesus. Muito bem, então vamos já prosseguindo aqui para a nossa reta final e vamos agora àquele momento em que vocês terão cada um 2 minutes para fazerem suas considerações finais e também dando as suas dicas culturais. Debate da vida. Dica cultural. Professor Marcos, a fila lá fora tá grande, mas você ainda tem um tempinho de vida aqui dentro ainda. Não, tudo bem. Suas considerações finais da sua dica cultural. Bom, a dica é o livro Teologia, deixa eu ver aqui, Teologia do Cativeiro e da Libertação, que é aquele momento, é um texto que vai falar sobre o sofrimento do povo no cativeiro, o sofrimento do povo hoje no Brasil e no mundo. Quer dizer, é um livro antigo, mas que também retrata o sofrimento das pessoas e que precisa do amor de Deus. Então, a partir disso, a gente vai entender qual é o contexto que a igreja hoje precisa estar, mais importante, amando as pessoas, retribuindo o amor que Deus lhe entregou para com as pessoas. E é isso que o texto vai falar, tanto da relação social como da relação teológica, da relação da vida. Então eu acho importantíssimo ler um livro como esse. Eu acho que uma das coisas que eu quis explanar aqui é que mais importante do que a gente ficar querendo não só sacralizar, porque o texto é sagrado, na minha opinião, mas colocar que ele não tem erros e tal, não tem problemas, porque tem. E uma coisa que eu acho importante é você saber uma coisa. Uma vez numa aula de teologia, a professora disse assim: você tem dúvida? A sua fé não tem dúvida? Claro que todo cristão da época, começando, não tenho dúvida nenhuma. Então você não tem fé. Porque a verdadeira fé é aquela que ultrapassa a dúvida. Então isso é fé de verdade. Ultrapassou a dúvida, é fé de verdade, é crença. Então não há problema em duvidar de um texto, de criticar algum contexto, mas entender a beleza do que o texto tem, como eu apresentei alguns aqui. É a questão, por exemplo, de Saul, quando vai lá e manda matar todo mundo porque Deus mandou. Eu acho que aquele texto é teológico e aconteceu o fato, mas tem uma construção teológica mais importante, que é o escritor do texto dizer que se você quer matar as pessoas para poder ter riqueza, porque era isso que o texto queria dizer, você
você está equivocado. A verdadeira fé é isso, é você não fazer coisas ruins, mas defender o amor, o reino. Então aquele texto está indo contra a atitude dos reis da época, matar pessoas para ter riqueza. Mas é um texto muito grande, tinha que explicar muita coisa. Acho que é basicamente isso. Suas redes sociais? profmarcobrito@gmail.com. Amém. Maravilha. Prof. Dr. Marco Brito, né? Prof. Dr. Isso, Marco Brito. @gmail.com. Ok. Muito bem, o pastor Robson também tem 2 minutos aí para suas considerações finais, a sua dica teológica e as suas redes. Eu quero demonstrar ao nosso público como Deus é fascinante no seu aspecto de relacionamento com o homem. O Éden, ele é considerado o primeiro templo de Deus, é por isso que Adão e Eva são chamados de sacerdotes. Bill trabalha muito sobre isto. E Deus, ele tem esse desejo de se relacionar com o homem, por conta disso que ele pede para Moisés construir um tabernáculo. Posteriormente, Deus determina Salomão para construir o templo, que foi reconstruído por meio de Zorobabel. Mas Deus, por amar tanta humanidade, nesta teologia do assombro, ele se encarna na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Deus se tabernaculou. E por fim, o próprio templo de Deus descerá na terra. Nós não vamos viver em qualquer outro lugar a não ser neste cosmo redimido, plano, material. Em outras palavras, a teologia cristã, ela demonstra que Deus, ele quer se relacionar com o homem, por conta disso que ele é responsável pelas escrituras sagradas como nós temos hoje, plenamente divina. Uma dica cultural que eu quero deixar ao público é este livro maravilhoso do Paul Wong, E Deus Falou na Língua dos Homens. Este livro é maravilhoso, do meu professor de hebraico no mestrado. Este livro é simples, bom para se ler, vai falar dos aspectos históricos, filosóficos e vai ajudar muito o público. Deus falou, como no texto de Hebreus deixou bem claro, e ele se manifestou por meio de Jesus, e hoje nós temos as escrituras sagradas como plenamente inspiradas e cuja responsabilidade é do próprio Deus. Obrigado mais uma vez. Amém. Suas redes, pastor? Sim, eu tenho um canal no YouTube que eu produzo teologia. Palavra de Fé Salvos pela Graça, Palavra de Fé Salvos pela Graça, e quem quiser acompanhar nas redes sociais, Robson de Magalhães no Facebook, ou Palavra de Fé _ Salvo pela Graca no Instagram. Serão todos muito bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Então agora vamos às minhas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Gente, olha, eu creio que a Bíblia é sim um livro divino. Ela caiu do céu? Não, a Bíblia não caiu do céu, não foi uns anjinhos que trouxeram ela voando. A Bíblia é divina porque ela é inspiração divina. Ela foi inspirada por Deus, obviamente que o canal usado foram os homens que escreveram. Tivemos aqui áudio dizendo, né, que a Bíblia é fruto do que a igreja escolheu. A gente sabe que, sem dúvida alguma, a Bíblia que você tem nas suas mãos, ela é uma consequência da igreja. Porém, a igreja que foi usada como instrumento de Deus para então definir os livros que aí estão nas tuas mãos. A gente sabe que no que diz respeito, inclusive, ao Novo Testamento, houve critérios aplicados para que então o cânon fosse construído. Não foi simplesmente assim, vamos lá, minha mãe mandou bater nesse daqui, esse entra, esse sai. Não foi isso. Nós tivemos critérios como apostolicidade, uso, exatidão doutrinária, inspiração divina. Não foi o único critério, mas foi um critério usado. Então, muito se fez e se trabalhou com a ajuda e a ação de Deus dentro disso. Então, a palavra de Deus para nós, né? Ou, claro, respeitando os que não entendem dessa maneira, ela é sim algo que precisa ser considerado como ausente de erros. Ela não manipula, é a palavra de Deus, e eu aqui particularmente creio que ela não simplesmente contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Porque se eu disser que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é palavra de Deus, eu vou ter que usar um critério para separar o que é e o que não é. E esse critério aí, acho que vai complicar um pouco, porque eu vou decidir o que é a palavra de Deus, ou isso é, isso não é, isso aconteceu, isso não aconteceu. A gente teve até aqui algumas citações, né, acerca de Adão e Eva. A gente até já colocou, se Adão e Eva não foram reais, então o pecado também é irreal, será? E aquele
conceito more no que diz respeito à interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a si mesmo. No que diz respeito a Adão e Eva, todas as referências dentro da própria Escritura, em outros livros, apontam para que Adão e Eva foram pessoas de fato. E todos os demais assuntos. Mas em relação... E os erros que a Bíblia contém? Gente, eu aqui, nessa caminhada de 30 anos aqui, quantas vezes eu já fiz até uma espécie de desafio. Se alguém trouxer uma contradição para mim, eu deixo de seguir as Escrituras. Nunca encontrei uma contradição. Hoje você tem uma literatura farta aí, só respondendo às pseudo, né, no meu entendimento, contradições bíblicas. Por exemplo, tivemos uma citada aqui de Marcos capítulo 2, que Jesus disse, no tempo do sacerdote Abiatar. Mas não era Abiatar, era Aimeleque. Sim, mas quando você vai no texto de 1 Samuel, capítulo 22, você vai ver que sim, o sacerdote lá era Aimeleque. Quando Davi come os pães da proposição e Saul fica sabendo, ele manda matar Aimeleque. Quem é que escapa? Abiatar. E ele vai se encontra com Davi. E quem é que ocupa o lugar de Aimeleque? Abiatar. Então, quando Jesus diz em Marcos capítulo 2 que Abiatar, que foi no tempo de Abiatar, ele não está dizendo que Abiatar era o sumo sacerdote. Ele não disse isso. Mas não está errado dizer que foi no tempo de Abiatar, porque eles estavam dentro do mesmo contexto. Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou refutando aqui. Não, porque todos esses levantamentos que se trazem têm respostas. Quer ver? Se você entrar na internet, você tem em PDF aí, aquele manual do Norman Geisler lá, Manual de Contradições da Bíblia. Você tem resposta para tudo que você imaginar ali. Então, há resposta para essas contradições. Então, se eu entender que a Bíblia não é de fato o que ela diz e o que está escrito, aí eu fico com aquilo, né, que o pastor Gadelha disse aqui. Vai abrir um precedente em que eu vou colocar em xeque agora tudo. E no que diz respeito à literatura, gente, o Novo Testamento é a literatura mais bem documentada do mundo. O pastor trouxe aqui, você tem mais de 5.700 manuscritos não autógrafos originais. Claro que aquele original com o óleo do pastel de Paulo, você não tem esse mais, mas você tem a cópia da cópia da cópia. Sim, 5.700. Além das 36.289 citações dos pais da igreja que cooperam, corroboram, confirmam esses manuscritos. Então nós temos uma literatura que é segura, confiável. E eu creio que, de fato, a Bíblia é divina porque ela procede de Deus. Os agiógrafos de Deus, instruídos por Deus e foram inspirados por Deus, trouxeram aí os textos que você tem na tua mão e você pode confiar que a Bíblia é sim palavra de Deus. Amém, gente? Eu sei que, né? Nem todo mundo aqui confirmou, nem todo mundo concordou comigo. Não é? Gente, as carinhas todas aqui na tela. E meu Deus do céu, essa produção, gente, pensa numa produção abençoada. A enquete terminou 91-9. Aí, tá vendo? Tem menos pessoas. Tem uma subidinha? Bons... Não, eu ia falar. O Word Cloud. Deixa eu diminuir aqui para 100%, senão não vejo nada aqui. A Word Cloud, que é as palavras que foram mais faladas aqui ao longo do programa. Primeira, Deus. Segundo, livro. E terceira, divino. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe muito a vida de todos vocês que nos ouvem e que nos assistiram e participaram. Cara, a carinha desses abençoados aqui. Pode colocar o professor Marcos também, não tem problema. Deixa aí, gente. Muito obrigado. Uma honra ter todos vocês aqui. E nós amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Obrigado. Bye. Obrigado, Deus abençoe a todos. Você ouviu o Debate da Vida. De volta amanhã, às 10 da manhã. Nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play.
promoção Casa Premiada tá acabando. São muitos prêmios que podem ir direto pra sua casa. Geladeira Frost Free, um fogão 5 bocas, um kit cozinha com air fryer, batedeira e liquidificador, uma Smart TV de 65 polegadas e um colchão terapêutico da Fotomag. Essa é a última semana para você se inscrever pelo WhatsApp. 12 99733